Tá, tá pegando, viu? Tá pegando o quê? Quando você faz isso. Faça o quê? Você fuma. Ah, fazer mais escondido, então. É, você faz mais pra lá ainda. Lá ainda. Boa noite, família. Boa noite. Arthur tá pronto. Deixei tudo em cima da mesa, tá? Linguiça também tá quente. Boa noite, família. Mucuyu Zambi, Lele Araújo, Leila, boa noite. Leandro, boa noite, Leandro. Ele vai me atualizando aqui, família, que eu tô sem óculos, aí tá difícil para ler, viu? Mas vamos dar mais uns minutinhos para as pessoas poderem entrar na nossa live de hoje. Espero que vocês gostem. Fiz aqui meu dever de casa, minhas anotações, né? Para poder entregar o meu melhor aqui para vocês hoje. Contar essa história com Tranca-Ruas, né? De 21 anos. Então, espero que vocês entendam um pouco o que é isso, né? Essa energia, essa força. Por isso que a gente canta: para chegar aqui, atravessei o mar de fogo. Né, família? Vamos entrar. Isso aí, família. Podem compartilhar à vontade. Kel Nunes, boa noite. Leandro, boa noite. Leandro, você tá como moderador, né? Então fique de olho nos comentários, viu, meu filho? Por favor, fique bem de olho nos comentários, por gentileza. Porque o hater tem demais aí nesse mundão afora, né? Dá mais uns minutinhos, família. Mais uns minutinhos para todo mundo poder entrar. Entrar mais pessoas. Marília, boa noite. Faz tempo que não conversamos, né, Marília? Isso aí, família. Deixa o pessoal entrando aí. Mais um tempinho. Eu já começo a nossa live de hoje. Né, vamos contar um pouco dessa história com 21 anos, com o seu Tranca-Rua das Almas. Né, o que isso significa. Qual o peso que isso tem na minha vida, na minha história, né? Será que os evangélicos concordam ou não? Falar que o 21 anos de Exu, né? Será que ele acabou com a minha vida, como eles falam? Né? Será que ele destruiu meus sonhos? Será que ele destruiu minha vida? Né? Será que Exu realmente é o diabo? Será que Exu realmente é essa figura tão negativada, né? Pelo cristianismo, pela igreja? Vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Vamos ver se o que aconteceu comigo serve pra vocês, né? Descansei nada, a Kel tá falando, já descansou? Descansei nada, descansei, nem dá pra descansar, tem que esquecer essa história. Eu tive que terminar segunda e terça as provas da minha pós-graduação, trabalho, prova, um monte de coisa, aí já tô arrumando pra mudança. Semana passada eu não atendi, essa semana eu voltei com os atendimentos, então tô atendendo à tarde, tô atendendo à noite, hoje que eu não tô atendendo, né? Agora de noite, na verdade, para poder fazer a live, mas é isso, uma hora descansa, né? Eu costumo dizer que quando morrer a gente vai ter muito tempo para descansar, então por enquanto a gente aproveita aqui, né? E vamos fazer o que é suficiente, mas família, consegui entregar, né, a minha pós-graduação, agora sim posso levantar a bandeira e dizer que eu sou um psicólogo, psicanalista, pós-graduado em psicanálise da saúde mental. Né? Para muitos pode parecer besteira, mas para mim é um grande título, né? Eu estudei muito tudo isso, né? Sabe, só um minuto, família. Vou deixar aqui o anel. Ele estava aqui em cima na...
E é isso, família. Então foi muito estudo, muito trabalho, né, que eu tive que fazer essa semana. Entregar tudo na casa de axé também, aquela festa maravilhosa que nós tivemos, né? Foi de muito odar a festa, de muito axé. Fiquei muito feliz. Tranca-Ruas também ficou muito feliz. Bastante gente, todo mundo comeu, todo mundo bebeu, todo mundo saiu satisfeito, todo mundo saiu feliz, né, com tudo que viveu ali, né? Eu acho que esse sentimento é o que fica, né? Quando Exu come e quando nós damos comida para Exu, a nossa vida também prospera, a gente também anda, né? A gente também cresce, né? Como pessoa, nós também crescemos na prosperidade, na saúde, né? Pedindo aí para Exu tirar os inimigos da nossa frente, não deixar o mal entrar na nossa vida, né? Então o Exu é caminho, né? Exu, tem aquele ditado em Urubá que diz, né? Exu matou o pássaro ontem com a pedrada que ele jogou hoje, né? Então Exu é tinhoso, Exu é tudo isso, né? E eu confio muito nessa força que é do Tranca-Rua das Almas. Eu queria realmente poder entregar o melhor para ele, né? Fiz até uma homenagem lá no final, que depois ele ficou rindo da minha cara, tá, família? Exu ficou rindo da minha cara. Fiz uma puta de homenagem para depois ele ficar rindo da minha cara, só para vocês verem o nível que é seu Tranca-Rua das Almas, só para vocês entenderem. Precisava fazer essa besteira não, e não sei o que. É difícil, né? Difícil. Doce intimidade. Uhum. A gente faz uma puta de homenagem pra Exu e ele zoa você. Só pra vocês entenderem. Mestrão, demorei, mas cheguei. Boa noite, mestrão, venerável. Mucuyu, Rafael entrou a convite do Leandro, boa noite. Rafael, seja bem-vindo. Mestrão, tamo aí, mestrão. Gratidão, viu, mestrão? Depois, mestre, eu tenho uma coisa pra te falar que o seu Tranca-Ruas me pediu pra falar pra você e eu esqueci. Me lembra depois da live ou amanhã pra eu te falar, tá? É um presentinho aí que ele vai dar pra você. E eu acabei esquecendo. Ontem também na loja tava corrido, né? Um monte de gente e eu também tava cansado, cabeça daquele jeito. E não deu pra gente poder conversar. Mas depois a gente vai conversar, tá vendo? Tá, mestrão? E obrigado aí pela participação na live, né, mestrão? Sempre nos apoiando aí. Sempre com a sua dedicação. Honro muito você, viu, mestrão? Ó, Carlos Alberto Culiano. Boa noite, mestre. Boa noite, Carlos Alberto. Eu já ouvi falar esse nome, Eu não acho conheço. que é maçonaria, não é? Eu já ouvi falar esse nome, Carlos Alberto. Mestrão falou, quero pedir desculpa a todos porque saí antes de terminar e não me despedi de todos lá. Axé. Não, acontece, mestrão, fica tranquilo, a gente sabe como é que é. A vida de todo mundo é corrido, né? Não tem como. E de fato, mas vamos ter outras oportunidades aí para você ficar mais tempo, fazer uma resenha, né? Lá no domingo a gente ligou a churrasqueira de novo, comemos bem, todo mundo comeu, se divertiu, foi um dia mais leve, né? Não tinha aquela pressão. O Carlos Alberto, agora eu lembrei. Tudo bem, Carlos? Que bom que você tá aí na live, né? Faz tempo que a gente não se fala, né, meu irmão? Apareça na nossa loja para nos visitar, lá na Barão de Jaguara, toda quarta-feira, viu, meu irmão? Tá super convidado, viu? E manda um abraço pra cunhada, falar que a gente tá com saudade e vocês estão me devendo uma visita lá em casa, hein? Faz tempo, vocês precisam ir lá, viu? Tô com saudade de vocês. Principalmente aí da cunhada para trazer a pombogira dela, trabalhar com a gente lá um tempo, né? É que agora esse ano a gente não vai fazer mais Exu, né? A gente vai estar mais, né, voltado aqui pra linha de caboclo. Ela tá aí, manda um abração pra ela, viu? Mucuyu, Motumbá, né? Aurê, Colofé. Seu Joel entrou. Pai Ogan Elano, boa noite. Boa noite, Pai Ogan Elano, tudo bem com você? Pai Ogan. Camila, boa noite. Bom, todo mundo tá chegando aí, né? Vazou o consolo no fundo? O que é isso? Não sei, não conheço. Mas é isso aí, família. Já vai começar. Preparei aqui minha colinha, tudo certo, tá? Pra gente contar essa história. Essa história talvez sirva para muitas pessoas de inspiração, né? Principalmente os médios aí que estão em desenvolvimento, que estão começando essa jornada, né, da espiritualidade, né, gente? Então quero trazer aqui os pós, os contras, aquilo que eu aprendi, como que aconteceu essa história ao longo desses 21 anos, né, que me fez chegar até aqui. Já falo logo, não é fácil, né? Olha, tem uma coisa aqui, ó, Larissa Cavalcante convida você para ser co-host. Não sei o que é isso não. Pode ignorar.
Pronto, família. Mais uns 2, 3 minutinhos pra gente começar. Certo? 2, 3 minutinhos. A gente já começa. Laís, a festa foi maravilhosa mesmo. Priscila, a festa foi linda. Axé, família. Deu trabalho pra todo mundo, né? Nossa senhora, só Deus sabe o trabalho que a gente passou, viu? Olha, que Exu tranca-ruas, nos dê prosperidade, nos dê caminho, nos dê sabedoria e mais do que isso, né? Que seu tranca-rua nos dê força junto com os Exu, porque o tanto de trabalho que nós tivemos, o tanto de gasto que nós tivemos, né? E conseguir entregar tudo aquilo, né? Na melhor forma possível, sem lorugum, sem briga, né? Claro que, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente fala de comunidade, né? Tem sempre às vezes um mal entendido, né? E eu quero até aproveitar aqui para pedir desculpa por todos os mal entendidos, uns pelos outros, outros pelos né? Depois eu quero fazer uma reunião com a casa, tem algumas coisas que eu observei que a gente precisa melhorar, né? A gente sempre tem alguma coisa para melhorar, né, família? Então, assim, a gente de fato precisa entender isso, que melhorar é pra gente mesmo, né? Como casa, para poder receber bem as pessoas, a gente também tá mais organizado, né? Eu tentei fazer o máximo possível para que tudo ocorresse da melhor forma, né, com a melhor organização possível, mas a gente sabe, né, pessoas são pessoas e tal, fiquei chateado por conta disso, fiquei chateado por conta daquilo, fulano me distratou, Beltrano não falou bem comigo, gente, é normal, acontece, sabe? É uma coisa que a gente tem que entender, que faz parte, é uma comunidade, né? Somos seres humanos, então, de fato, também fico chateado com um monte de gente que às vezes a gente fala uma coisa, entra por aqui, sai por aqui, é normal, mas não por isso eu saio cancelando, não por isso eu saio fazendo fofoca, não por isso eu saio exterminando a pessoa, tá certo? Não é assim que a gente conduz a vida. Então, quando a gente tem um problema, a gente chega pra pessoa e conversa, comunicação. Comunicação falta muito nos dias de hoje, né? Porque as pessoas têm uma mania de achar o que eu penso, né? Poxa, pergunta pra mim se realmente eu tô pensando aquilo, pergunta pra mim se realmente tá fazendo sentido. Eu acho que o primeiro ponto é a comunicação. Antes de você achar que a pessoa tá te maltratando, antes de você achar que a pessoa tá fazendo isso, antes de você achar que a pessoa tá fazendo aquilo, senta com a pessoa e pergunta: fulano, você tá chateada comigo? Eu te fiz alguma coisa? Você tá chateado comigo? Eu te fiz alguma coisa? É assim que a gente conduz a vida, né? Porque senão a gente vai arrumar briga com todo mundo. Entende bem? A gente vai ficar cancelando pessoas? Não é isso, né? Viver em comunidade é você saber o momento de falar, o momento de se calar, o momento de entender o outro, né? A gente que ficou lá a semana inteira, né? O pai Kaique, nem sei se o pai Kaique tá na live ou não. Ele e pai Michel. Ele e pai Michel, ó, bênção pai Michel, obrigado por tudo, viu? Não tenho nem 100 palavras assim para agradecer vocês, né? Então a gente ficou ali a semana inteira, eu, o Júlio, o Joel que ajudou, o João que foi lá que ajudou. Então imagina o nosso nível de estresse, né, para poder coordenar, arrumar e deixar tudo bonito, né, a decoração feita, a comida pronta, como que vai ser servido, quem vai ficar na carne. Então, gente, né, quem vai ficar na churrasqueira, na carne, ó, quem vai ficar na churrasqueira e daí por diante. Então, quer dizer, é muita coisa, né, para todo mundo que você vai conseguir dar atenção. Então, às vezes, se eu não der aquela atenção devida, gente, é porque era muita gente, não dá para você, né, então, assim, vamos sair do ego, vamos sair um pouco do alecrim dourado, né, vamos entender que quando é uma coisa, um evento muito grande desse, né, o que a gente precisa é de comprometimento das pessoas, né, e numa casa de axé você sempre vai ter alguma coisa para fazer, sempre vai ter alguma coisa para fazer, não adianta você chegar na casa de axé e só ficar sentado, entende? Visitante pode, porque visitante é visitante, mas quem faz parte ou quem está inserido dentro dessa comunidade tem que entender que tem que passar um pano no chão, tem que lavar um banheiro, tem que lavar uma louça, tem que servir bem as visitas, entende bem? E se cada um faz a sua parte, entrega um pouquinho e sai do ego, você não arruma briga, você não arruma confusão, a casa entra num clima harmonioso e todo mundo sai feliz, que é esse o propósito, né? A gente não pode ir para uma casa e sair perturbado dela. Isso não existe, senão não faz sentido. A religião não é para isso, né? A religião é o momento que você tem para lá, que você se dedica para as entidades exatamente para você ter axé, para você ter paz no espírito, paz na alma, paz no coração, entrar pesado e sair leve, né? Entrar angustiado e sair feliz, resolver seus problemas, né? Pedir a Exu, louvar os orixás, é para isso que serve a casa. Agora, a partir do momento que você vai numa casa que você se perturba, cara,
a casa ou não está fazendo sentido a casa, ou você não faz sentido para casa, uma das duas coisas, né? E a gente tem que entender que conflitos sempre vão existir. Gente, conflito sempre vai existir, em qualquer outro canto de lugar. O problema não é o problema, é como você lida com o problema. Então, qual a forma que você se comunica quando você tem um problema? Você sai excluindo pessoas, xingando, brigando, dando show da Xuxa? Aí que tá, né? Então, assim, um pouco de maturidade, né, família? Maturidade que às vezes a gente precisa. Mas em breve eu vou fazer uma reunião, né, com todos os filhos da casa, né? Exatamente não para escrachar, xingar, brigar, nada desse tipo, né? Mas exatamente para a gente poder, sabe, entender o que nós estamos fazendo lá. Entende bem? E inteligência emocional é fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Quem não sabe se comunicar, família, fica para trás, viu? Comunicação é tudo. Então, nunca pense o que você acha que o outro está pensando. Pergunte pro outro antes de você sair xingando, criticando, maltratando, fazendo fofoca. E dentro da casa não aceito fofoca. Todo mundo sabe disso. Tem algum problema? Tem alguma coisa para resolver? Senta comigo e fala. Olha, Alexandre, pai, não sei lá como você quer me chamar, eu tô com problema com tal fulano que aconteceu isso. Vamos chamar tal fulano e vamos resolver com maturidade, certo? Mas sem fofoca, por favor. Porque fofoca não faz bem pra ninguém. Coci lorogum, coci indaka mavula, coci indaka de gani. Tá certo, família? Bom, então vamos começar aqui, né? Eu acho que já chegou aí pessoa suficiente pra gente iniciar a nossa live, tá? Eu vou falar um pouco da minha história com Tranca-Rua das Almas. Primeiro eu vou me apresentar, que eu acho importante, né? A gente saber quem eu sou, né? Eu acho que antes de mais nada, antes de entender o que é esses 21 anos, é entender também a minha história, né? Como pessoa, né? Como médium, como pessoa, enfim, né? Eu venho de uma família extremamente conturbada e perturbada, tá? Minha mãe engravidou do meu pai, o meu pai fugiu, né? Ele não quis me assumir, tá certo? Minha mãe teve que cuidar de mim sozinho e ela também não teve essa capacidade nos primeiros anos da minha vida. Então o que minha mãe fez? Me deixou para minha avó me cuidar. Tanto é que até hoje eu chamo minha avó de mãe, né? E não de vó, tá certo? Então no princípio da minha vida, eu morei no interior de São Paulo, né? E com 4, 5 anos eu mudei para São Paulo, junto com a minha avó. E nos primeiros anos nós fomos morar numa casa de entretenimento para adultos, onde minha avó, ela fazia faxina nessa casa, né? Então todo mundo, eu não posso falar, mas é uma casa de entretenimento para adultos, tá? Né? Onde homens vão se divertir, né? Os famosos, né? Enfim, homens noitadas, de né? Família e bons costumes. Os homens de família e bons costumes, né? De boas morais, que normalmente que mais frequentam esse tipo de casa, né? E a gente morava no fundo, eu e a minha avó, tá? Isso foi dos 4 até mais ou menos os 7 anos que nós moramos nessa casa, né? E a gente morava no fundo dessa casa. E ali foi quando, né, as coisas foram acontecendo. Aí logo, não sei onde estava minha mãe nesse período, até hoje ninguém me conta a história. Mas eu me lembro que de 6 para 7 anos, minha mãe conheceu meu padrasto, né? E nós fomos mudar para Itaquera. Gente, Itaquera, na década de 90, era um verdadeiro açougue a céu aberto, né? Todo dia tinha um corpo, todo dia tinha o antigo jornal Notícias Populares, né? Então tinha o Gil Gomes lá, então assim, Gil Gomes era uma persona grata em Itaquera, né? Todo mundo conhecia o Gil Gomes de Itaquera, aquele o Jacinto Figueira, né, que faziam reportagens. Olha o que eu tô falando pra vocês, tá? Porque era exatamente isso que acontecia. Então todo dia a gente acordava em Itaquera e tinha um morto lá, né? Tinha uma história de alguém, enfim. Itaquera era um caos, né? E ali Itaquera não tinha um estádio ainda, mal o metrô tinha acabado de ser feito. Então Itaquera era assim, a escória do fundão da Zona Leste, né? E eu fui criado ali e tudo mais, né? Eu tive alguns sérios problemas com meu padrasto, né? Eu tive muitos problemas em relação à educação da minha mãe, né? Comigo, minha mãe, infelizmente, não tenho assim... Ela é uma pessoa depressiva, né? Eu hoje como psicólogo, né? Entendo e também não tenho problema de falar, né? Que ela me perdoe por expor, mas é uma grande verdade. Ela sempre foi depressiva, nunca se cuidou, nunca entendeu que deveria se cuidar, entende bem?
E eu fui criado basicamente ali pela rua, né? E quando a gente é criado na rua, né, a rua adota a gente. Então, ou a rua vai adotar, ou o crime vai adotar, ou a droga vai te adotar. Uma das três circunstâncias, né? No meu caso, eu comecei pelas drogas, tá, família? Não vou mentir não, né? Primeiro eu fumava erva, depois o pó royal, entende bem? Bebida, sabe? Isso com 13, 14 anos eu virava rua, eu virava noite na rua, sabe? Eu virava noite e tal. E antes desse período, né, dos meus 8 até os 12, 13 anos de idade, até os 12 mais ou menos, né, eu frequentei a Igreja Adventista do Sétimo Dia, do qual fui batizado, né? Eu deveria até ter pego o meu diploma para mostrar aqui, né, o meu diploma de batismo, mas é verdade, tá, família? O que eu tô contando aqui é uma história real. E eu fui batizado na igreja, né? E todo domingo eu ia no culto de jovens, né? E aí eu vou falar o que aconteceu a primeira vez, né, nesse culto de jovens. Eu passei mal e o seu Tranca-Ruas incorporou a primeira vez. Quando ele incorporou essa primeira vez, todo mundo achou que eu era louco. E quando ele veio, ele falou assim, olha, o pastor aí, ele está tendo relações íntimas com a enteada. Então se vocês estão falando que eu sou o diabo, então eu vou mostrar para vocês que é um verdadeiro diabo disfarçado, de homem de Deus. E foi isso que aconteceu, família. Tranca-Ruas veio, incorporou, causou no culto de jovens. Conclusão, fui expulso da igreja, né? Fui convidado a não mais participar, para eu poder fazer um tratamento psiquiátrico, psicológico, porque era isso, na época. E aí eu saí da igreja. E quando eu saí da igreja, era a minha comunidade, eram as pessoas que eu gostava, onde eu tinha amigos da minha idade, onde eu participava da fanfarra, eu era desbravador da Adventista. Eu acho que conhece a Adventista pode falar um pouco sobre isso, né? Que lá você tem a fanfarra, você tem acampamento, então ali era a minha vida. Então imagina o quanto eu sofri quando eu saí dessa abençoada igreja, né? Foi muito duro para mim naquela época, né? E eu fiquei realmente muito depressivo, e aí foram me tacar remédio, aí foram não sei o que. Aí eu fiquei com a cabeça bagunçada, e aí aquela coisa, né? Se o crime não adota, alguém vai adotar, né? Então, depois disso, eu me envolvi com coisas estranhas, né? Até que um dia minha mãe pegou eu fazendo algumas besteiras na rua. Assim, foi um período bem turbulento na minha vida, que eu me envolvi realmente com muita coisa errada, por mais meia hora ali, né, eu lembro que era 95, 96, né, e estava surgindo o grande comando, que a gente conhece, né, muito bem hoje criou muito corpo, né, ninguém deu a devida atenção naquele momento, quando estava surgindo esse comando, né, que no começo, eu lembro muito bem que o discurso era para combater as injustiças do sistema penitenciário, né? E depois ele tomou outros tipos de ramificações aí, né? Que a gente vê bem, tem muito documentário hoje em várias plataformas aí de streaming que conta um pouco dessa história, e eu tava ali nesse comecinho, para vocês entenderem, né? E aí, quando minha mãe pegou eu fazendo essa besteira, mandou ir para minha tia. Eu fui para essa minha tia, fui morar lá com ela, né? Eu lá estando com a minha tia, o que aconteceu? Cheguei um dia bêbado, de vinho, né, porque eu também não era agente nessa época, né, não vou dizer que ela foi errada e tudo mais, mas da forma que ela conduziu, até hoje eu tenho mágoa dela, não falo com ela, né, não tenho sério assim, aversão sobre a pessoa dela, porque me maltratou, falou que eu ia ser um indigente, que eu ia ser um drogado, que eu ia ser um monte de coisa, enfim, né, coisas de família, e ela me expulsou da casa dela. Foi quando eu voltei para Itaquera. Quando eu voltei para Itaquera, eu já tinha para 17, para 18 anos e tal. E aí eu comecei, né, antes disso, com 13 para 14 anos, morando na minha tia, eu entrei na antiga EBID, Editora Páginas Amarelas. Né? Ali foi o meu primeiro contato assim, mais direto. Antes disso eu trabalhava numa empresa de turismo como office boy, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque na época era legal. Hoje em dia eu acho que nem podem, né? E eu comecei a trabalhar nas páginas amarelas, e eu falei, cara, já que eu não vou servir para fazer coisa errada, porque eu também não quero, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar. Minha tia não tava nem aí pra mim, a hora que eu chegava, a hora que eu saía, ela tinha lá os compromissos dela, ela ia viver a vida dela, e eu virava à noite. Foi quando eu conheci muita coisa na rua, né? Tem uma pessoa que viveu comigo, que foi minha QED durante 18 anos, né? Que acabou aí
caminho se desviando, né? Ela foi para um lado, eu fui para o outro, né? E eu conheci essa pessoa quando eu tinha 15 anos, né? Era a minha antiga ECAD, né? Para quem não sabe, alguém sabe o que eu tô falando. E daí foi as coisas começando a acontecer na minha vida. Comecei a ganhar muito dinheiro, né? E aí o pó royal gritava na minha... O pó royal era difícil nessa época, viu, família? Virava à noite, ficava 2, 3 dias em vários lugares assim, sabe? E tinha dinheiro, né? Pra vocês terem noção, com 18 anos eu comprei o meu primeiro carro à vista. Eu levei num papel de pão, assim, numa sacolinha de pão, passei no banco, pedi 3, 4 dias antes, né, o dinheiro, passei no banco, meu Deus do céu, passei aqui, calma, família, quase que eu derrubo o celular. Passei no banco e falei que eu queria tanto de dinheiro, que eu iria comprar meu carro. Cheguei na concessionária, o homem nem acreditou. Falei, eu já quero sair com o carro. Ele, não, mas não é assim, você tem que pegar amanhã e tal. Quando eu peguei o carro, eu não sabia dirigir. E aí, eu não sei se o Davidson tá na live aí, mas ele é meu amigo até hoje. Eu lembro que ele me levou até a metade da Radial Leste com o meu carro, ali próximo do metrô Carrão. Do metrô Carrão em diante, ele falou assim, ó, você põe primeira e segunda e não muda de faixa. E vai pra tua casa. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Você não ia me levar até em casa? Não, como é que eu vou te levar até em casa e depois voltar? Olha que oração, amanhã a gente trabalha e tal. Família, foi assim que eu comecei a dirigir, por incrível que pareça. Sozinho, carro morria, eu ligava de novo. A subida, eu ficava ali parado. Olha, era um caos. Mas graças a Deus, até hoje, eu nunca bati meu carro, tá? E aí depois eu vou contar o porquê disso, né? Já era caveirinha, meu Exu Mirim trabalhando na minha vida, tá certo? E quando foi que eu tinha 19 anos, eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, né, foi a minha primeira esposa, posso dizer assim? Companheira, né? Eu comecei a me relacionar com ela, aí descobri que ela era macumbeira. E a gente queria sair, teve um dia que ela pegou e falou assim, olha, vai ter uma festa lá no meu terreiro. Eu falei, olha, não quero saber disso, eu já tive um problema lá atrás com isso, eu tenho trauma. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar na porta, tá? Eu vou parar na esquina e na esquina eu te espero. Pois bem, que horas vai acabar a festa? Ah, meia-noite. Meia-noite acaba a festa de Exu? Meia-noite... Meia-noite acaba a festa de Exu? Pois bem, família, e tô lá eu no carro. E tô lá no carro, eu tô ouvindo aquele... E eu lá de boa, tranquilo e tal. Família, Tranca-Ruas me pegou. Tranca-Ruas me pegou. Saiu do carro, certo? Deixou tudo lá. Carteira, dinheiro. Na época não tinha celular, tá, família? Porque naquela época o celular era luxo, era um tijolo, né? Eu tô falando esse ano, era 2002, final da Copa do Mundo. O Brasil tinha ganhado, então era no finalzinho de 2002, comecinho de 2003, tá? E que eu tava me relacionando com ela. Tanto é que eu lembro, foi 19 de março de 2003, quando a gente oficializou o nosso namoro, tá? E o que aconteceu? Exu me pegou e me levou para dentro do terreiro. Esse terreiro fica na Vila Guilherme, existe até hoje, tá? Chama Centro Espírita Casa Nova, tá? Fica na Vila Guilherme, um terreiro maravilhoso, muito antigo. Eles são ali patronos da escola de samba Vila Maria, né? E eles estão lá até hoje, então até que eu tenho até uma vontade de ir lá visitar, uma hora eu vou lá visitar eles, né? Porque graças a Deus eu sou uma pessoa que saí dos terreiros, mas saí sempre pela porta da frente, nunca procurei arrumar, né? Nunca quis arrumar confusão. Então foi isso que aconteceu. E dali eu comecei a trabalhar e eu comecei a me desenvolver com Tranca-Ruas. Foi uma luta? Foi uma luta. Eu queria? Não queria. Foi muito difícil. E logo depois que veio o seu Tranca-Ruas, veio a Maria dos Sete Véus. Logo em seguida, depois de uns 2, 3 meses que eu estava na gira de desenvolvimento, apareceu a Sete Véus. Aí pronto, aí foi ladeira abaixo. Aí eu não aceitava, porque eu achava que ela ia desvirtuar a minha sexualidade, eu achava que ela ia fazer eu ficar, né? Enfim, e aí eu entrei em atrito com ela. Esse atrito, ela me trouxe alguns problemas. O primeiro deles, as páginas amarelas faliram e não pagou ninguém. Fiquei quase 8 meses sem dinheiro. E foi bem na época do meu desenvolvimento. Então na minha cabeça era o seguinte, olha isso, Exu entrou na minha vida, me destruiu. Ele é tão forte que até a empresa ele destruiu. Entendeu? Então eu falei, gente, como é que pode? Eu tô ganhando dinheiro, como que a empresa faliu, como que a empresa tá fechando?
tô sem dinheiro, o que eu vou fazer agora? E aí eles começaram a trabalhar, não, calma, vamos resolver, vamos te ajudar, você vai ser muito próspero e tal. E aí eu lembro quando eu tinha uns 3, 4 meses dentro da casa nova, né, dentro desse centro espírita, a mãe pequena falou assim, meu filho, vem aqui que eu preciso jogar búzios pra você. Eu falei, ah é, búzios? Tá, vamos. Fui jogar búzios com essa senhora, né? A mãe Sônia de Oiá, né? Uma pessoa maravilhosa assim, que eu guardo no meu coração. Gratidão por eu ter conhecido ela na minha vida, porque ela me ajudou muito, né? E aí o que aconteceu? Ela jogou, quando ela jogou, ela falou assim pra mim, meu filho, você não sabe, olha, o teu Odu é 8, é Idionile, né? Você também tem Ogum, você tem Oxum, né? E a sua entidade aqui tá falando no jogo, teu orixá, que você vai ser sacerdote, você vai ter casa. Você tem que ter casa. Essa é a tua missão de vida, você vai ter casa aberta. Eu falei, o quê? Eu casa aberta? Gente, eu tinha 19 para 20 anos. Eu era um moleque. Moleque literalmente inconsequente. Eu era um moleque assim, cara, né, que não tinha tido uma boa formação, uma boa estrutura familiar, então tinha muitos problemas comigo, até eu poder me acertar, até eu poder me encaixar. Pois bem, passado tudo isso eu falei assim, não quero, só um minutinho família, deixa eu só... E aí foi isso, e ela falou, não, a gente vai ter que te preparar, né? A gente vai ter que cuidar de você, você tem cargo, você vai ter que se cuidar, você vai ter isso, você vai ter que fazer um buri. Eu falei, o que é buri? Não, buri é pra tua cabeça, tititi, tororó, e como você é do Ogum Kaoxum, né? E você tem esse sacerdócio, então a gente vai dar um buri e que esses orixás vão comer. Eu falei, meu pai do céu, como é que eu vou fazer isso? Né? Quanto de dinheiro que é tantos reais. Eu falei, eu não tenho mais esse dinheiro, porque a empresa faliu e não sei o que. Aí até que teve uma bela noite, assim eu tô resumindo, tá família, que é muita coisa. Até que teve uma bela noite que eu sonhei um pátio cheio de cerveja, lotado de cerveja tudo quanto era jeito assim, sabe? Grandão, um espaço aberto. E aí veio, né, o meu Exu na época, porque para quem não sabe, o meu Exu verdadeiro é o Pé de Ferro. Seu Tranca-Ruas é uma herança herdada da minha família, né? E naquela época foi feito um acordo por seu Tranca-Ruas trabalhar comigo, abrir a casa, fazer tudo e talvez um dia Pé de Ferro apareça para trabalhar, né? Enquanto isso não acontece, é Tranca-Ruas que está aqui. Penso até que agora, com 21 anos, acredito muito que possa ser que Pé de Ferro chegue mais perto, né? Chegue mais perto e talvez comece a trabalhar, não sei. Ainda estou vendo isso daí, ainda ninguém me falou nada, então tá desse jeito, né? E aí o meu Exu pegou e falou assim, olha, é aqui que você vai trabalhar e é aqui que você vai ser bem sucedido. E é aqui que você vai começar a tua vida. Certo? E nisso eu dentro da religião e tal. E eu falei, se eu trabalhar aí, eu sei que eu vou ganhar dinheiro. Então eu quero trabalhar aí. Antes disso, antes de eu trabalhar nesse lugar, eu fui trabalhar numa dedetizadora. Na época, eu lembro que era para ganhar R$500 fixo, mais comissão. Todos os vendedores ali eram internos, né? Então a maioria tirava R$800, R$900, família. Eu lembro que o Exu pediu para eu fazer um padê, para fazer isso, para fazer aquele trabalho, aquela coisa e tal. Eu sei que no quarto mês eu já estava tirando mais de R$3.000 por mês naquele lugar. Lembrando que nós estamos falando aí já era uma época aí de 2003 para 2004. Foi logo depois que as páginas amarelas faliram, né? Deu uns 6, 7 meses aí mais ou menos de distância quando eu fui trabalhar nessa dedetizadora, certo? E comecei a ganhar dinheiro e um dia fui no restaurante almoçar, tive esse sonho, né? Eu tive esse sonho, né? Trabalhando nesse lugar com muita cerveja e ganhando muito dinheiro. Aí eu tô lá almoçando e tal, eu vejo um vendedor de cervejaria entrando, né? De uma multinacional chamada Ambev. Não sei nem se pode falar o nome e tal, mas eu trabalhei lá, né? E eu vejo ele entrando e tal, e aí ele pegou, sentou e tal, eu falei, pô, cara, você trabalha na Ambev, que legal, comecei a trocar ideia com ele e tal. Ele falou, cara, você não quer trabalhar na Ambev? Eu falei, eu quero, demais. Ele falou, pô, eles estão contratando lá e tal, não sei o que. Cara, eu fiquei todo empolgado, ó, me dá teu currículo, entreguei o currículo pra ele. Eu lembro que a primeira vez era no CDD de Caieiras, e eu estava ainda morando em Itaquera, tá? Eu tinha 18 para 19 anos, uma coisa assim, e eu ainda estava morando em Itaquera, tá certo? E beleza, e mandei o currículo. Aí eu falei, é aqui mesmo que você vai trabalhar, é aqui mesmo.
você tá certo, você vai trabalhar aqui. Então pega aí faz um padê, faz isso, faz aquilo outro, e pá, e vamos comer um galo, e não sei o quê. Aí ele veio e falou assim, eu quero meu assentamento. Eu falei, se eu entrar nessa empresa e eu ganhar o dinheiro que eles estão falando que eu posso ganhar, eu te dou esse assentamento, Exu. Eu te dou, Tranca-Rua, esse assentamento, porque eu vou ter condições, eu vou ter dinheiro, tá bom? Tá bom. Passou. Gente, me chamaram para entrevista lá em Caieiras. Quando eu cheguei na Ambev de Caieiras, a menina, a menina, eu lembro o nome dela até hoje, Fabiola, né? Eu lembro o nome dela até hoje, Fabiola, né? Ela adorou meu currículo, adorou eu como pessoa, falou, nossa, você tem todo o perfil para vaga, é isso aí, para mim você tá contratado, tá tudo certo, vamos só fazer entrevista com supervisores e com o gerente. Fui falar com supervisores, nossa, você fala bem, sim, é esse o perfil que a gente busca, tá tudo certo. Fui falar com o gerente, aprovado. Saí de lá da entrevista, aprovado. Cheguei em casa como? Agradecendo Exu. Aí todo mundo tem fé, né? Quando a coisa vai bem, a fé bate no teto, né? Só faltou bater cabeça e entrar dentro do padê do Exu ali, agradecendo o Exu, meu velho, obrigado, eu consegui, o senhor é foda, parabéns, e não sei o que. É isso aí. Passou uma semana, né? Eu estudei Brigadeiro Haroldo Veloso, é a escola que eu estudei. Eu estudei no Brigadeiro Haroldo Veloso. Estudei, foi até a 8ª série. Até a 8ª série eu estudei no Brigadeiro Haroldo Veloso, lá em Itaquera. Entendeu? Foi lá mesmo. E aí, família, olha só, vai vendo o que acontece, né? Eu tô lá de boa, tranquilo. Daqui a pouco passa uma semana. Passa 2 semanas. Ó, o pessoal, todo mundo estudou no Brigadeiro, né? Gente, era a melhor escola, né? O que eu causei naquela escola... eu fui quase expulso dela. Só não fui expulso porque minha mãe chorou e deu um show da Xuxa lá com a diretora, né? Enfim, aí coisas que a gente não conta, né? Então, passou 1 ou 2 semanas, a Ambev não me chamou. Aí eu liguei. Oi, Fabíola, tudo bem? O Alexandre e tal. Fui aí, fiz entrevista. Ah, sim, Alexandre. Infelizmente você não foi aprovado para a vaga. Família, pensa que toda a fé foi embora pelo ralo. Eu cheguei em casa chutando o padê, falando que eu não queria saber daquela religião. Eu tinha uma imagem, tinha uma firmezinha assim. Eu saí chutando, eu peguei a imagem, joguei no meio da rua. Eu não quero mais saber disso, tá vendo? É isso que eles fazem. A igreja sempre me falou que eles te corrompem dessa forma. Eles falam que sua vida vai melhorar quando não, a tua vida cai e você fica desse jeito. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara... desesperado, e agora? Eu tô trabalhando nesse lugar, nessa dedetizadora pequena. E aí eu trabalhando na dedetizadora, alguém perturbado chegou pro dono da dedetizadora, que era evangélico, né? O senhor Juliano, tá certo? Eu falo o nome da empresa porque ele deveria ter vergonha do que ele fez comigo, tá? A empresa se chamava Fuji Dedetizadora, ficava na Casa Verde, tá certo? Eles eram funcionários, ex-funcionário da antiga Igitec, nem sei se tem Igitec, tá certo? Mas esse senhor, o seu Juliano Abdala, Zeme Abdala, Juliano Zeme Abdala, eu falo bem o nome dele, porque eu fiquei muito angustiado com o que ele fez comigo na época, e queria um dia assim que ele visse isso daí. O que aconteceu? Eu tô lá trabalhando tranquilo, aí me chama ele e o rapaz do RH, certo? Me chamaram lá, eu com 5, 6 meses de empresa, ganhando meu dinheiro, feliz ali, mas queria sair dali, né? Aí ele chegou e falou assim, ô Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a sua religião? Eu falei, eu sou espírita. Espírita como? Eu falei, espírita umbandista. Ah, tá, então, Alexandre, olha, a gente gosta muito do teu trabalho. Naquela época, gente, não era crime, tá? Eu nem sei nem quando entrou o crime de fato disso, né? Sobre perseguição religiosa, intolerância, coisa do tipo, tá? Mas na época não era assim. Na época era bem escrachado, era muito difícil ser macumbeiro, você tinha que sair escondido, você não podia sair com roupa vestida que o povo jogava ovo, o povo te xingava, era um caos ser macumbeiro nessa época. E aí eu sei que esse Juliano Zeme Abdala falou assim para mim, dentro da minha empresa eu não aceito quem não é da nossa religião e nós somos todo mundo aqui de Deus, do Senhor. Então por esse motivo nós estamos te dispensando, vamos pagar todos os teus direitos e peço que você não venha mais. Vocês acreditam nisso, família? Pois bem, foi isso que aconteceu, tá? Que é uma das coisas que gravou assim, entende? E aí eu já tinha sido reprovado na Ambev, fui mandado embora por ser espírita. Imagine minha cabeça com tranca-ruas.
com as minhas entidades, com o meu caboclo, seu Tupinambá desenvolvendo, todo mundo desenvolvendo ali. Eu fiquei louco da vida. Eu falei, não, tá vendo? Eu não quero mais participar disso. Tá vendo como que é uma mentira? Olha como que eles fodem a gente. Olha como que eles atrapalham o nosso caminho. Piriri, pororó. Fui mandado embora. Fiquei... Gente, peguei a rescisão. Fiquei um tempinho ali parado, né? Fiquei totalmente sem dinheiro. Aí eu na casa da minha antiga companheira, ela falando, calma, vamos fazer isso para Exu. Eu não quero fazer nada para Exu. E ela recebia Exu, né? E aí teve um dia que ela recebeu o Exu dela, e o Exu dela veio falar comigo, se acalma, o que é seu vai chegar, se teu Exu prometeu, ele vai te dar. Tenha calma. Eu não, porque onde já se viu isso? Olha, agora eu tô desempregado e tal, não sei o que. O teu Exu pediu para fazer um padê. Faz um padê para ele, que você não tá incorporando ele. Eu falei, eu vou fazer padê? Ele me deixou sem dinheiro, sem emprego, sem nada, só por você sair. Eu vou fazer porra nenhuma de padê. Pois bem, nem dinheiro eu tenho para fazer padê. Nem dinheiro eu tenho. Como é que eu vou fazer um padê para ele? Calma, que ele vai te mostrar o caminho. Beleza. Um dia de manhã... Isso foi à noite. No outro dia de manhã eu fui pegar pão para minha sogra. Estava na casa da minha companheira, né? Eu andando na rua lá, todo bonitinho, tal, tranquilinho, novinho, todo desorientado, nervoso com o Pai de Santo, nervoso com o Exu, nervoso com todo mundo. Acho 20 reais na rua. Achei 20 reais na rua. Naquela época, 20 reais, eu fumava já, né? Não tinha como comprar um cigarro, não tinha dinheiro, não ia ficar pedindo dinheiro, então eu comprava cigarro solto, era uma loucura. Eu sei que chegou esses 20 reais, eu comprei o de fumar, comprei o alquidar, comprei a farinha, comprei o bife, fiz o padê, entreguei e falei assim, ó, é o último padê que eu faço. Ou você me dá um caminho, ou eu tô fora dessa loucura. Porque eu não tô aqui pra isso, já basta eu ter que incorporar pombogira, já basta não sei o que, aí eu tenho que ir pro terreiro, aí tem que gastar dinheiro, e eu não tenho dinheiro, sabe, todo revoltadinho. Pois bem, família, fez esse padê. Deu coisa de uma semana... O CDD da Ambev em Itaquera me chamou. Ligou lá. Oi, tudo bem? Tudo bem, sou Alexandre, tá aqui. Então, ó, nós somos aqui do CDD de Itaquera, né? Você não passou em Caieiras devido ao teu endereço, né? Você mora em Itaquera. Mas você já participou de todas as etapas, então a gente só quer te conhecer, né? Você pode vir aqui só fazer uma entrevista, né? Para os supervisores, para o pessoal te conhecer. E as provas, tudo você não precisa fazer porque você já fez um CDD de Caieiras. Então aqui é só mesmo uma mera formalidade. Falei, não acredito nisso. Peguei, fui lá, entrei no CD de Itaquera. Família, fui contratado. Comecei a ganhar dinheiro. Tinha perdido o carro, comprei outro carro. Tá certo? Em 9 meses, eu me tornei supervisor de vendas. Em 2 anos e meio, gerente de vendas. Cuidava de muita coisa ali, sabe? E foi Exu que deu. Entende bem? Quando eu saí da Ambev, eu abri o meu negócio. Eu abri a clínica de estética na Paulista. Cheguei a ter 4 unidades de estética, né? Na Avenida Paulista. Antes de você ir para essa etapa, fala do assentamento. Isso, e aí foi quando eu entrei no CDD de Itaquera, né? Que aí o mocinho veio, né? E falou assim, agora eu te dei, agora você vai fazer o teu assentamento. Na época, eu era vendedor e ele falou assim, você vai crescer e eu vou ter casa, então eu quero um assentamento com tudo que tem direito, como se você fosse pai de santo, assim. Então eu quero terra disso, terra daquilo, pedras preciosas, pó de ouro, pó de prata, Gente, foram 6 meses praticamente colhendo material, 13 mil reais investido, para eu fazer esse assentamento entre mão de santo, entre a mão do pai de santo, entre os materiais, ferramenta personalizada, tudo bonitinho e tal. Chegou, fiz o assentamento. Logo depois que eu fiz o assentamento, família, minha vida fez assim. Virei supervisor de vendas, abri empresa, me prometeram um casamento, um filho que ia ter olhos claros, né? Ia ser filho de um rei, então ele ia ter o nome de um filho de rei, ia ter o nome de rei. Enfim, e minha vida aconteceu dessa forma dentro de Exu, né? Então, essa jornada para mim, claro que tem muito mais histórias. Se eu fosse ficar contando aqui todas as histórias, das duas, ou vocês iam se cansar, iam falar que eu sou mentiroso, né? Também podia acontecer isso. Ou vocês iam falar, meu, chega, isso daí já tá, né? É Forrest Gump demais, não dá, tá? Mas eu tenho muita história dentro de Exu, né? E eu acho que hoje, né? Hoje, assim, com esses 21 anos, né? Com tudo isso acontecendo, eu aprendi muito,
muito, primeiro sobre a vida, que eu acho mais importante, né? E segundo também sobre o que é Exu, sobre o que é essa força da minha vida. Eu tenho muito amor ao meu pai Oxuguian, ao meu pai Ogum, à minha mãe Iemanjá, à minha mãe Oxum, que são, né, os orixás do meu Juntó, e o Molu, que é o meu orixá mais ancestral, né? Eu tenho assim muita reverência para eles, tá certo? Mas Tranca-Ruas, ele sempre foi o que deu o peito na frente, entrou no meu caminho, não me deixou sofrer. Família, quando depois desse período turbulento que eu passei, que foi o início da religião, até a entrada da Ambev, de lá para cá, família, tudo, absolutamente tudo que esse senhor falou que ia acontecer na minha vida, aconteceu. Até hoje, né? A gente poder fazer 21 anos de história entre eu e ele, né? E poder entregar uma festa igual aquela, com a fartura, com a casa dele, sabe? Com todas as pessoas maravilhosas que são meus filhos, que me ajudam, que estão sempre do meu lado, toda a dedicação, toda a entrega, né? E eu me tornar essa pessoa que está aqui, ó, diplomado hoje, pós-graduado, que ninguém acreditava, tá certo? Pós-graduado em saúde mental, psicanalista, psicólogo, né? Fiz faculdade de administração, fiz faculdade de gestão de RH tecnólogo por 2 anos, então sempre busquei meu diploma. Eu sempre busquei conhecimento, né? Me enterrei muito ao longo desse tempo em casa de axé. Família, eu ficava assim, todo final de semana, toda sexta-feira, eu ia para casa de axé, quando eu saía da empresa, e ficava até domingo, 10, 11 horas, meia-noite. Lá limpava a galinha, limpava chão, limpava bicho, aprendi a jogar búzios, aprendi a fazer feitiço, aprendi a fazer oferenda, aprendi a cantar para orixá, aprendi a isso, aprendi aquilo. Tive alguns pais de santos da minha trajetória, né? Ao todo, assim, eu dei 9 buris antes de fazer santo, 9 buris durante 9 anos, todo ano eu dava um buri, né? Eu sou iniciado há 12 anos, né, dentro do culto, dentro do candomblé, com meu pai Oxuguian e minha mãe Iemanjá, tá certo? E 21 anos, né, praticamente, eu vou dizer, 22 anos dentro da religião e 21 anos de Tranca-Ruas, né? 9 buris e 12 anos de santo, entende? Então, assim, eu aprendi muita coisa, né? Eu aprendi principalmente o que é Exu na nossa vida, né? E tem uma coisa que seu Tranca-Ruas, ele sempre exigiu de mim, que eu fosse um homem de boa conduta, de valores, de respeito às pessoas, né? Ele sempre exigiu que eu fosse uma pessoa fiel a ele, que ele seria fiel a mim. Não vou dizer que foi um caminho de mar de rosas, tá? Gente, eu já tive na minha vida que teve que pedir desculpa para pessoas que eu não deveria. Mas seu Tranca-Ruas falou, peça, porque eu sei o que eu estou fazendo. Quando alguém me criticava por alguma conduta errada minha, porque ninguém pode falar que eu roubei, que eu enganei, que eu matei, tá certo? Tive alguns problemas em relação à minha questão amorosa, com traições, tá certo? Que depois eu também fui entender o porquê isso aconteceu. Não foi à toa. Porque assim, né? Sou filho de Tranca-Ruas. Antes de alguém querer me enganar, ele deixa eu enganar na frente. Ninguém dá uma pernada em mim, não. Então o que aconteceu, hoje eu sei. Na época eu não sabia. Na época foi muito confuso pra mim, né? Que seu Tranca-Ruas pegou e falou, viva, viva, sem medo. Eu, gente, mas como assim? Trai mesmo. Como assim? Por que o senhor tá fazendo isso? Por que o senhor tá falando isso? Faça. Faça. Depois eu fui entender o porquê, né? Aí Mas também ninguém passou a mão na sua cabeça. Mas ninguém também passou a mão na minha cabeça. Fui criticado, né? Fui condenado, fui exposto. Se fosse hoje, quer dizer, se fosse antigamente, né? Na época da Inquisição, eu teria sido morto e queimado na fogueira, com certeza. E são histórias. E eu lembro que o seu Tranca-Ruas chegou e falou assim pra mim, ninguém tem o direito de falar de você. Se você erra, eu sou teu pai, só eu ponho a mão em você. Ninguém põe a mão em você. Graças a Deus, ninguém pôs a mão em mim, tá, família? Não tô falando que alguém pôs a mão em mim. Mas ele falou, quem te critica, quem te condena sou eu. A sua atitude errada que você teve, eu tomo a frente. Eu sou teu pai, eu não dou o direito de ninguém falar de você. Até porque, família, eu sempre trabalhei com o seu Tranca-Ruas. Eu sempre, antes de iniciar o santo, eu já tocava minha Umbanda. Vinha mais ou menos umas 30, 40 pessoas. Tanto em Cotia, que foi meu primeiro lar. Depois em Pirituba. Né? Eu tive 3 casas praticamente em Pirituba. Tive um mercado em Pirituba. Então sempre tive gira. Sempre. Antes Umbanda, Vila Formosa, né? Então sempre tive uma casa aberta.
né, que não era o meu chão. Era sempre alugado e eu sempre buscava um espaço maior para poder fazer a gira. Entende bem? Só que as pessoas têm aquela mania de te condenar, né? E seu tranca-ruas, ele falava, calma, eu vou tomar frente, eu vou tomar frente, eu vou tomar frente, eu vou tomar frente, entende bem? Agora dizer que eu tive uma má conduta dentro do santo, que eu enganei pessoas, que eu usei da minha religião para ganhar dinheiro, que eu usei da fé das pessoas para ludibriá-las, para eu ter vida boa, não. Eu sempre tive o meu dinheiro como tenho até hoje. Entende bem? Agora, em relação ao campo amoroso, sim, tive alguns problemas, né? Quem não tem, quem nunca fez, que atire a primeira pedra em mim, tá certo, família? Porque naquela época, hoje eu entendo o que é necessário, eu entendo o que foi necessário, tá certo? E eu tô aqui com a cara limpa, lavada para falar, ninguém pode falar um mal de mim. E eu carrego alguns sentimentos, algumas mágoas dentro de mim que eu pedi para trancar ruas, né? Já tive que pedir desculpa, já tive que bater cabeça, já tive que me humilhar por coisa que eu não fiz para manter a paz. E seu trancar ruas falou, deixa comigo que eu vou resolver. E eu confio nele, entendeu? Uma hora eu sei que isso vai ser resolvido, tá certo? Até porque eu acho que integridade, caráter é tudo. Então ninguém pode falar do meu caráter, né? Minha companheira tá aqui, a Júlia, ela tem o meu celular aberto, sabe aonde eu vou, aonde eu volto, o que eu sou, entende bem? Não minto para as pessoas, não engano ninguém, não tomo nada de ninguém, tá certo? O seu tranca-ruas sempre me cobrou que eu fosse uma pessoa honesta, digna, de bons valores e bons costumes, tá certo? E eu sempre fiz isso na minha vida. Não é à toa, não sou rico, mas eu sou próspero. Né? E prosperidade cada um entende como quiser, mas na minha casa não falta de comer, não falta de beber, não falta de andar, sempre tive carro, sempre consegui estudar, sempre consegui ajudar pessoas, né? Sempre ajudei pessoas em situações de vulnerabilidade, trabalhei na Cracolândia estagiando como psicólogo, entende bem? Então eu entreguei demais ao longo desses 21 anos, e seu tranca-rua sempre me cobrou essa conduta para que eu fosse essa pessoa, e eu tenho muita honra, deixando minha modéstia de lado, da pessoa que eu sou hoje, tá certo? E mais ainda, de saber que foi o senhor Tranca-Ruas que me ajudou a ser essa pessoa, porque não tive pai, conheci meu pai com 23 anos, ele se aproximou uma época que eu tinha mercado e depois sumiu, apareceu na festa do meu filho em 2023, 2024, né? Ele saiu da festa e até hoje não falou comigo. Sendo que eu fui buscar ele na festa. O Joel levou ele até hoje. Aí uns tempos depois atrás ele me chamou porque os meus irmãos, os filhos dele, abriram um bar e o bar não estava mais dando o mesmo movimento, se eu podia fazer algum trabalho para ajudar ele no bar. Como pai de santo, não como pai, né? Não como filho, né? Mas como pai de santo. Olha, você é pai de santo e meus filhos aqui estão precisando, entendeu? Aí fui lá no bar, vi aquele clima estranho, cara, virei as costas, vai pra puta que pariu, procura outro pai de santo. O que mais tem é pai de santo aí pra você poder fazer esse tipo de trabalho. Até hoje sumiu, não sei como anda, não sei onde vive, como vive, de que forma vive, né? Me informei, também não fui atrás, porque assim, eu já fui atrás uma vez, nem deveria. Uma vez não. Várias vezes eu fui atrás, não deveria, então assim, não sei, é problema comigo, é rejeição e tal. Bom, curei isso dentro da minha psicanálise, dentro da minha terapia, não tenho problema quanto a isso, também não tenho problema de falar aqui abertamente em público sobre isso, entende bem? Uma hora que ele me procurar, a gente sempre conversa e tenta resolver ou não, mas também do jeito que tá, também tá bom, tá, família? Eu não sinto falta não, tá certo? Então assim, a minha vida dentro de Exu sempre foi marcada por isso, grandes desafios, grandes problemas, né? Pessoas que estavam na minha vida que tomavam do meu axé e ao mesmo tempo me prejudicavam, né? Me prejudicavam de uma forma que eu não entendia, e eu achava ainda que essas pessoas eram meus amigos, então eu insistia com essas amizades, né? Até você perceber que uma amizade te suga, te leva, sabe, tira a tua energia, destrói, tem inveja e se faz de amigo, gente, até essa capa virar, ou até Maria dos Sete Véus mostrar, demorou muito tempo. E eu fui teimoso, porque eu lembro que quando eu fui iniciar o santo, o Pai Santo jogou para mim e falou assim, ó, essa pessoa não pode estar na sua vida, porque é o atraso da tua vida. Só que eu tinha amor, eu tinha carinho, eu tinha respeito, né? Como é que eu vou virar as costas? Como é que eu vou deixar? O que eu vou fazer? Ó céus, ó vida,
coloquei essas pessoas na frente do santo. Coloquei essas pessoas de uma forma que eu não deveria. Entreguei demais, entende bem? Só que as máscaras caem, né? Quando a gente fala o tempo é rei, porque o tempo é rei. E chegou uma vez que eu falei, agora chega, né? Me enganou com coisa idiota, R$250 mais precisamente, né? Foi o problema. Que eu falei, cara, não é possível. Uma amizade de tantos anos, a pessoa vai me enganar por conta de R$250? É isso que vale a minha amizade? É isso que vale todo o axé que eu dei? É isso que vale tudo isso? Eu falei, não dá. E foi quando houve esse rompimento aí, né? Com essa pessoa. Dona Leila Ked tá aí, sabe quem é, né? Muitos aí sabem quem é essa pessoa, né? Não vou citar nomes aqui, mas enfim. E foi bom. E por incrível que pareça, definitivamente, depois que essas pessoas saíram, minha vida fez assim, ó. Paz. Sabe o que é paz? Tranquilidade. Entende? Resoluções de problema. Gente, eu não devo ninguém. Eu tive empresa, eu tive um insucesso financeiro, fui prejudicado por algumas pessoas, entendeu? Tive quase R$120 mil de ação trabalhistas. Eu paguei absolutamente tudo, nota por nota. Tenho todos os meus comprovantes aqui para mostrar isso. Hoje eu tenho dignidade. E nem fui eu que fiquei devendo, tá, família? Eu confiei em pessoas que no final sobrou para mim, mas eu paguei tudo. A vida me deu essa sabedoria, sabe? E me deu dinheiro. Seu Tranca-Rosas me deu dinheiro para eu poder pagar. Eu lembro que foram 2 anos da minha vida que eu recebia muito bem na última empresa que eu trabalhei, e todo santo mês era 7, 6, 8 mil reais pagando de ação, durante quase 2 anos, família. Mas paguei todo mundo. E não deixei de comer, não deixei de beber e não deixei de construir minha casa. A única coisa que eu não fiz, e que talvez o tempo vai me mostrar agora, que agora é o meu propósito, é colocar as obrigações do meu santo em ordem. Porque na hora que eu colocar as obrigações do meu santo em ordem, eu tirar uns ebós que eu sei que eu preciso tirar, família, a coisa vai mudar de figura. Aí muita coisa vai acontecer de melhor, inclusive na casa de axé, limpezas que são necessárias, né? Então eu estava esperando até agora eu poder dar esses 21 anos, entregar essa festa do Senhor Tranca-Ruas, né? Eu entregar essa festa pro Senhor Tranca-Ruas, eu ter paz financeira, né, para poder fazer minhas obrigações, e agora eu vou fazer. Agora eu estou decidido a fazer, né? A Dona Leila tá aí, a Dona Leila sabe o que é, né, Dona Leila? Foi verdade ou não foi? Tudo que aconteceu. Uma pessoa que só causava dentro da minha casa, mas eu achava que era amigo, que era amiga, que era assim mesmo, que era... mas eu tenho que aceitar, Você entende, família? Então às vezes a gente tem que entender que determinadas pessoas na nossa vida vai atrasar o nosso lado se fazendo de amiga. E a gente vai tendo dó, a gente não quer romper. Aí a Leila tá escrevendo, tudo verdade. A gente não quer romper, a gente fica com aquele sentimento de irmandade, a gente fica com aquele sentimento de família. E até você perceber que você está sem energia, que a pessoa te sugou tudo, pode ser que isso demore. E olha, mas Alexandre Tranca-Rosas não te avisava? O santo te avisava? E por que você não fazia? Besta, coração mole. Sou assim, infelizmente. Infelizmente, só que cada um tem o que merece. Sabe por quê? Porque eu posso andar com dignidade, eu não preciso me esconder de ninguém. E tem pessoas aí que não podem fazer isso. Tem pessoas que não podem bater no peito e falar, eu nunca dei golpe, porque deu muito golpe. Sabe, enganou muita gente, inclusive a mim. Tá certo? Eu posso andar. Eu posso colocar minha cara aqui na internet e me mostrar quem eu sou sem o menor pudor. Aqui na internet e me mostrar quem eu sou sem o menor pudor. Nunca precisei fazer isso. Sempre que eu fiz com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu suor, e também nunca dei golpe em ninguém. Tá certo, família? Então assim, né? Tem gente que já não tem essa mesma honraria que eu tenho. Então eu agradeço muito, né? Ao meu Tranca-Ruas por me mostrar a dignidade, por me mostrar o que eu sou, de verdade, entendeu? E ninguém pode falar de mim. Isso eu tenho muito orgulho. Cuido do meu filho, cuido da minha casa de axé, cuido principalmente da minha vida. Todo mundo pode ver isso, eu não faço fofoca, não fico matando ninguém em pensamento, entende bem? Eu realmente tenho muito orgulho da pessoa que eu sou hoje, e a pessoa que eu sou hoje é a pessoa que Tranca-Rosas me ajudou a ser, tá? Não vou colocar o mérito só em mim, não.
Ele me ajudou a ser. E cada vez mais quero me tornar uma pessoa melhor. Cada vez mais eu peço aos meus orixás, aos meus exus, que limpe quem não for coração limpo comigo. Que limpe quem não for verdade comigo, com a minha casa, com os meus filhos. Que é isso que a gente tem que pedir, tá certo? O mestrão perguntou assim, tudo tem um porquê. E o que você tirou de bom desses momentos ruins? Eu acho que o principal, mestre, é você ter calma, é você ter serenidade, é você ter confiança. E mais do que isso, você entender o porquê você está passando por isso. Hoje eu aprendi uma coisa na vida. A gente só passa na vida aquilo mesmo que a gente planta, tá certo? Eu talvez plantei algumas amizades, eu plantei algumas situações que depois eu fui cobrado. Entende bem? Mas eu sempre costumo dizer uma coisa, né? Não existe nada mais baixo do que o fundo do poço. E o fundo do poço nada mais é do que um recomeço para uma vida nova. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente vai ter que aprender a subir dele de novo. E a gente vai ver o quanto é difícil. E depois que a gente sai do fundo do poço, a gente renasce e a vida floreia. E você toma certos cuidados, né? Talvez sobre amadurecimento, maturidade. Maturidade em si, você controlar teu dinheiro, prezar por ter bons amigos, né? O dinheiro que você ganha, o dinheiro que você tem não define a sua prosperidade. A sua prosperidade, ela é definida pelo número de pessoas que você conhece. Porque às vezes você não pode ter, às vezes você não vai ter o dinheiro, mas você vai ter o conhecimento para chegar até ele, né? Então às vezes, por exemplo, eu tô precisando fazer uma festa. Aí eu conheço o dono de buffet, vai te dar um desconto. Olha, eu preciso de um mecânico. Olha, esse mecânico aqui é uma boa pessoa, né? É meu amigo, posso te indicar. Então, às vezes, o conhecimento que você tem e boas relações, relações saudáveis, né? É o que te torna próspero, entende bem? Às vezes você está precisando de alguma coisa, a pessoa vai lá, vai te ajudar. E claro, o dinheiro para você comer, beber, investir, né? Eu costumo dizer, quando você reverencia Exu da forma certa, como você faz as coisas certas na tua vida, você vai ter prosperidade. Não tem como você reverenciar o sagrado e o sagrado não te devolver aquilo que você merece. Claro que eu acredito que algumas penitências a gente paga devido a erros que a gente comete na vida, que talvez a gente vai aprendendo, né, conforme a vida vai acontecendo. Ninguém tem um manual da vida, né? A vida não existe um manual, a vida existe o que eu vivo hoje e o que eu entendo sobre hoje, né? Uma das coisas que eu sempre coloco na minha cabeça é, olha, me perdoe por todos os erros que eu cometi, consciente e inconscientemente. Eu me abro, eu aceito e eu mereço a minha verdadeira prosperidade. Eu me liberto do meu ego e aceito a minha verdadeira felicidade. Eu me liberto do meu ego e eu aceito a luz da minha vida. Eu me liberto do meu ego para que qualquer tipo de pessoa ruim que entre no meu caminho se afaste e que eu tenha sabedoria para compreender. Eu me liberto do meu ego pela minha felicidade. Gente, começa a repetir isso para vocês o tempo inteiro, várias vezes ao dia, antes de dormir, quando acordar, vocês vão ver que a vida muda. Entende bem? Porque a gente fica muito preso dentro do ego, né? Eu quero, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E quando na verdade você simplesmente entrega para o universo o que você precisa e você mentaliza e faz a coisa certa, isso é hermetismo. Isso é a lei natural da vida, isso é independente de religião, independente de Exu, independente de qualquer coisa. É você com o seu universo. E cada um de nós tem o nosso universo particular, né? O Ney Matogrosso canta muito assim, né? Se eu posso pensar que Deus sou eu, por que a gente não pode pensar que Deus somos nós? Afinal, nós não damos a vida como a mulher gera, mas quem planta a semente é o homem. Então são deuses, né? Então se eu posso ser Deus de dar vida, por que eu não posso ser Deus de abençoar a minha vida? Entende? Muitas pessoas falam, nossa, que absurdo. Gente, é uma grande verdade, tá? É uma grande verdade. A partir do momento que você entende que Deus é você e que você é responsável por tudo que acontece na sua vida e não terceiriza, né? E o que eu falo terceirizar é, estou assim porque fulano fez isso, estou assado porque Beltrano fez aquilo, estou assim porque fulano mentiu para mim, estou assim porque ciclano me enganou, estou assim porque fui mandado embora, estou assim, não, estou assim porque eu quis estar assim, o meu processo, e aí eu falo um pouco como psicólogo, né? A nossa mente consciente, ela é um mar profundo, né? A gente não sabe o que tem no nosso inconsciente e por incrível que pareça, as crenças limitantes que nós temos dos nossos ancestrais, elas te levam a passar pelos mesmos caminhos deles. Se você não tiver
sabedoria para você quebrar essa roda, porque a roda ela é igual, você não consegue se levantar. Entende bem? Então você aceitar a tua verdadeira felicidade, se libertar do teu ego, é você entender que um dia você pode estar bem e no outro dia não tão bem. Mas que você está liberto do teu ego, né? Estoicismo, para quem não sabe o que é estoicismo, é a arte de viver bem. É a arte de você diminuir o teu problema. Então, se você saiu na rua, passou um carro e derrubou uma lama, você vai ter que voltar para casa para se trocar? Que bom. Talvez porque no meu caminho poderia acontecer alguma coisa. Então eu tive que voltar para casa. Será que foi evitado um acidente, um assalto, coisa pior? Entende bem? Então são coisas, né? Olha, fulano saiu da minha vida, que bom, então precisava sair. Fulano entrou na minha vida, que bom, fulano precisava entrar na minha vida. Entende bem? O que eu acho que falta e o que a gente tem que entender é caráter, tá? Porque aqui se faz, aqui se paga. E às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente mente pra gente, né? A gente mente pra gente, né? A gente tá vendo que a situação está errada, que aquela situação está, né, desfavorecida, né? Se tem um sentimento que nunca a gente pode deixar ser enganado, é angústia. A angústia nunca engana. Porque quando você está angustiado é porque algo está errado. O medo pode ser enganado. Você pode sentir medo de um leão, mas o leão não está na tua frente. Você vai sentir medo de uma barata, mas uma barata não vai te morder e nem vai te causar nenhuma doença, entende bem? Então o medo ele é subjetivo, a alegria ela é subjetiva. O que é alegria para mim pode não ser para você, é a mesma coisa a tristeza, né? A minha tristeza ela é subjetiva. Agora, o único sentimento que a gente não se engana é a angústia. É quando você vai conversar com uma pessoa, e eu peço muito isso para ele trazer isso para minha vida, né? É quando uma pessoa chega perto de você e você se sente angustiado. Você se sente com aquela energia densa. Para isso, você precisa ter autoconhecimento, né? É a mesma coisa, você vai abrir um negócio e você sente uma angústia, um aperto. Cara, é o teu universo falando, é o teu Deus falando, cuidado. Talvez não é esse o caminho, né? É a mesma coisa, puxa, eu vou para uma festa, mas eu não tô querendo, eu tô tão angustiado de ir, ai, tô nervoso, mas eu vou insistir em ir. Cara, o que pode acontecer nesse caminho? Entende bem? Então, se a gente aprender, pelo menos, nos conhecer ao ponto de entender nossas angústias, talvez a vida fique mais leve para ser vivida. Tá certo, família? Bom, eu acho que eu falei demais, agora eu vou deixar aberto aqui para perguntas, para quem quiser saber um pouco mais sobre a história, tá certo? Podem perguntar à vontade. Mais uma vez, não tenho nada a esconder e tudo que me for perguntado, responderei da mesma forma. É isso, família. Agora é só perguntar, gente. Um de cada vez, por favor. Ale Araújo, como funciona a psicanálise? Bom, a psicanálise, Ale, é um processo de análise, né? Então, é analisar o seu psiquismo, tá certo? Tanto é que eu deixo aqui, tá, família? Eu atendo algumas pessoas, inclusive da casa. Quem quiser uma terapia particular, eu tenho agenda, né? A gente pode fazer. Entende bem? Mas a psicanálise funciona como uma análise, né? Então, o que vai ser analisado dentro da psicanálise? Suas crenças limitantes, o seu padrão de vida, né? Aquilo que você acha que não tem um problema, mas tem um problema, né? Então, por exemplo, vamos colocar assim, tua mãe sempre cresceu com você falando assim, o dinheiro é sujo, lava a mão para pegar no dinheiro, olha, o dinheiro corrompe, olha, o dinheiro não presta. Você vai crescer, como é que você vai entender o dinheiro? Processo inconsciente. Você vai entender que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não presta, que o dinheiro não é pra você, que o dinheiro te faz mal, que o dinheiro corrompe pessoas. Por quê? Você cresceu dentro daquilo. A mesma coisa quando a mãe ou o pai, né? Ô moleque retardado, ô seu abestado, ó, esse daí é burro, você é burro. Aí você vai falando isso pra criança, a criança vai guardando isso, certo? Aí quando cresce, essas crenças entram no nosso inconsciente, tá certo? E essas crenças, a gente não consegue percebê-las. Então, às vezes eu não vou bem no relacionamento porque a minha mãe era angustiada e falava assim, homem não presta. Homem só quer aquilo e vai embora. Porque homem, você tem que arrumar um homem para te sustentar. Porque você tem que arrumar um homem para cuidar de você. Porque você não pode ser uma mulher sozinha. Porque você não pode ser uma mulher solitária. Você vai pegando traumas desde a tua infância e quando chega na vida adulta, você replica alguns comportamentos que para você é automático, você não percebe que está errado. Então, através de um processo de análise, né, com um profissional da psicologia ou um psicanalista, né, porque uma coisa é um psicólogo, outra coisa é um psicanalista. Psicanalista é aquela pessoa que faz o curso de 1, 2 anos, né?
somente voltado para a linha psicanalítica, né? Somente voltado para a psicanálise, né? E começa a fazer terapia, né? E a psicoterapia não, aí já é diferente, uma terapia feita com um profissional da psicologia que tem diversas abordagens para poder trabalhar e entender como aquela mente funciona e a partir daí você elaborar junto com o seu terapeuta novas formas de pensamento, através de exercícios, né? Através da associação livre, né? Através da fala, através da escuta, entende bem? Então a psicanálise nada mais é aquele movimento de você se entender como pessoa, né? E aí você pode procurar psicanálise ou quando você tem uma patologia, uma psicopatologia, ou quando você busca uma psicanálise para um autoconhecimento sobre si, tá certo? Eu acho que respondeu, Lelê? Gostou da... Entendeu direitinho? Eu tenho uma pergunta. Como você enxerga os benefícios da psicologia ou de estudar a psicologia na sua posição de pai de santo? É uma pergunta muito interessante. Eu acho que assim, primeiro, né? Toda pessoa que é dirigente de alguma coisa, né? Que seja da comunidade do seu bairro, que seja o síndico do teu prédio, que seja um gerente de comercial, um gerente administrativo, um gerente de vendas, um pai de santo, uma mãe de santo, um padre, um pastor, qualquer coisa que exerça um cargo de liderança, é muito importante você ter um momento na semana ou a cada 15 dias para você descarregar suas mágoas, para você descarregar suas emoções, porque senão você começa a surtar por dentro e aquilo vai te dando ansiedade, aquilo vai te dando nervosismo, aquilo vai te descompassando, daqui a pouco as pessoas te irritam, daqui a pouco você explode. Você vira uma pessoa ansiosa, nervosa, briguenta, que não tem paz, que não consegue viver em paz, entende bem? E assim, a gente como dirigente, eu falo por mim, né? Eu acolho muitas pessoas, eu acolho muitos problemas, e quem me acolhe? Por isso que eu faço minha análise, né? Eu faço minha análise desde a época da faculdade, e para mim foi a melhor coisa. Então, às vezes eu sento ali com a minha analista na minha consulta, também faço online, né? E eu desabafo com ela, olha, eu tô nervoso porque é muita coisa, é muita coisa. Calma, Alexandre, vamos raciocinar dessa forma. Olha, você já pensou dessa forma? Você já pensou em fazer diferente? Você pensou em uma nova estratégia? Então, e ali não é conselho, tá, gente? É uma ciência, não é pseudociência, tá? É uma coisa científica, ela estudou, né? A minha analista, ela é psicopedagoga, né? Ela é mestre em psicopedagogia e ela é doutoranda em psicanálise e dependência química, né? Tanto é que foi por isso que eu resolvi fazer psicanálise e dependência química, que é a minha próxima pós-graduação. Vou iniciar agora em agosto, termino em dezembro, né? Então, esse ano eu me comprometi a ter pelo menos 2 pós e mais alguns cursos para fazer meu currículo Lattes, para ano que vem lutar aí para poder dar aula. Quero dar aula em centro universitário e eu vou conseguir, porque Chu já falou que eu vou conseguir. Então, ano que vem estou estudando, estudo muito. Então, uma hora eu vou conseguir. Então, a gente tem que entender que nós que somos dirigentes, nós recebemos muita demanda, né? Físicas, espirituais, psicológicas. A gente sofre pressão psicológica, tá certo? Porque às vezes as pessoas têm muito aquela coisa do alecrim dourado. Ah, não me olhou direito. Ah, não falou comigo direito. Ah, não me deu atenção. Ah, olha, passou por mim e nem falou. Gente, às vezes tá com a cabeça tão desse tamanho que você... Às vezes eu dentro da casa, eu não enxergo nada. Principalmente quando eu vou incorporar alguma entidade, parece que começa a ficar tudo escuro. Entendeu? Aí eu tô sem óculos, eu não consigo enxergar se a pessoa tá me olhando, se não tá me olhando, se a pessoa fez assim, entende bem? E as pessoas, né, elas estão assim, elas acham que você tá vendo tudo, faz assim. Nossa, mas ele nem me respondeu. Gente, eu tô sem óculos, eu não enxergo de muito longe, ponto. Não é porque eu não respondi, porque eu não quis, entende bem? É isso, né? Então, eu acho que você tratar suas dores é você também se cuidar, né? E a gente tem que ter esse autocuidado com a gente mesmo. Né? A gente não pode esquecer que nós também sofremos muito como dirigente. Então, se a gente não aprender a cuidar da gente, a cuidar da nossa mente principalmente, né? Se todo pai de santo tem um pai de santo que cuida dele para casa não entrar em desequilíbrio, por que a mente dele tem que ser deixada para fora? Não. E não vamos comparar, né, espiritualidade com mente, tá certo? O nosso psicodinamismo mental é a espiritualidade é outra, que depois a gente pode até falar sobre isso, né? De pessoas ali que colocam a espiritualidade de uma forma fanática que vão se prejudicar. Entende bem? Porque acha que a espiritualidade é a solução de problemas, né? É a varinha de Harry Potter. Pum, pronto, resolveu. Pum, pronto, resolveu. Pum, pronto, resolveu. Não. Às vezes tem ebó que o pai de santo, a mãe de santo pede para você tirar, que na verdade o ebó tá aqui.
Não é nenhum elemento. O elemento é só para manipular a energia, para te dar força para você se tornar melhor. Mas não é propriamente o ebó, é a sua mente. Lembra, tudo começa e termina em você. Certo, família? Legal. Tem outra pergunta. Como você diferencia uma ajuda espiritual de uma ajuda psicológica? Como você identifica isso quando chega alguém na sua casa, por exemplo? Gente, é simples assim, né? Eu como analista, como psicanalista e como psicólogo assim, eu procuro sempre entender o que a pessoa está falando, tá certo? Então veja bem, a pessoa chega e de repente fala assim, olha, porque eu tô num problema no casamento, porque o meu marido, ou minha mulher, porque ela não faz isso, ela não faz aquilo, e não sei o que, entendeu? E eu quero fazer um trabalho para ele ficar mais doce comigo, uma suposição. Tá, então vamos lá, você é doce com ele? Você acolhe ele? Como que você trata dessa relação? Vocês têm um momento a sós? Né? Começa por aí. Antes da gente querer colocar espírito, vamos entender que somos seres humanos. E a maioria dos nossos problemas é gerado pela nossa mente. Não por feitiço, não por macumba, não por energia ruim. Entende bem? Eu tenho o meu sagrado como reverência. Tá certo? Então, alguma coisa não tá bem, eu quero fazer algum pedido, eu vou lá bater minha cabeça pro meu santo, eu vou acender minha vela, eu vou fazer um dia de resguardo, eu vou dar de comer a Exu, eu vou dar uma mesa para caboclo, para pedir caminho. Agora, os problemas quando vêm, eu preciso separar, né, de fato o que é espiritualidade e de fato o que é mental. Entende bem? E gente, pelo meu conhecimento, a maioria dos problemas está mais ligado à nossa mente do que realmente uma espiritualidade, né? Lembre-se, né, quando a gente fala sobre a mente humana, nós estamos falando de uma pessoa que cresceu dentro de um lar que a gente não sabe como essa pessoa foi criada. Quais foram as dores, os traumas dessa pessoa, o que essa pessoa passou, quais são as crenças dela, por que tem determinado comportamento, né? É muito fácil falar mal do meu marido, mas eu também não sei acolher. Eu não sei cuidar dele, eu não sei cuidar de mim, eu não sei cuidar da nossa relação. E aí eu coloco o pombogira para interferir no meio, né? Então assim, isso é muito errado, tá? Isso é um dos exemplos, tá, gente? Então, por exemplo, eu tô com um problema com a Júlia, vai vir seu tranca-rua se intrometer para resolver? Não, tem que ser eu e ela. Sentar e conversar. Não tem que vir espírito para resolver problema. A pombogira, o Exu, não pode tomar suas dores. E falar, se você não fizer o que ela quer, eu vou... Opa, epa, vamos chamar a Vera Verão aqui, epa, vamos parar com a baixaria. Eu tenho meus problemas, eu resolvo conversando, comunicação, não tenho que chamar espírito para se intrometer em relação humana, tá certo? Porque isso nunca vai dar certo, muito pelo contrário, a pessoa pode perder a fé, perder a credibilidade naquela entidade, né? E quem me garante que aquela pessoa realmente não está usando do espírito para manipular a outra, para mandar na outra? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente é o que eu costumo dizer, vamos ter cuidado com quem você pede para Exu, porque ele pode te dar. Esses dias chegou uma pessoa e falou assim para mim, nossa, tudo que eu pedi para Exu eu recebi, e agora, o que eu faço com isso? Eu falei, caralho, é verdade, você estava preparado para receber tudo? Você não pediu tudo? Você não teve tudo? Né? Não foi esse o trabalho? Agora você recebeu, mudou o patamar, não tem mais problema, olha que vida boa. Os problemas ficaram lá atrás. Mas não, será que a gente não gosta do problema? Gente, uma vida feliz é uma vida monótona, chata, né? Então tem mente que quer o problema, tem mente que quer pagar o ebó. Tem mente que acha que se tirar um ebó todo mês a vida vai melhorar. E não entende que talvez é a conduta dessa pessoa que tem que mudar. Mas eu pago o ebó, é como se eu estivesse pagando o meu pecado e tá tudo bem, tá tudo certo, eu sigo minha vida, né? Pai Kaique que tá na live aí também pode falar um pouco sobre isso. O que ele escreveu aí? Eu comentei assim, o Pai Kaique sempre diz que nosso maior feitiço é a gente mesmo. E ele falou, com certeza, os nossos maiores inimigos sempre será nós mesmos. Exatamente. Quem nos auto-sabota. Exatamente isso, entendeu? A gente mesmo se auto-sabota, né? Então a gente tem que cuidar muito da nossa mente. Por isso que eu aconselho, você que incorpora, você que tem vida, faça terapia, tá certo? Minha agenda tá aberta, né? Vender meu peixe aí também, tá? Minha agenda tá aberta. Mas gente, é importante. Por que você vai fazer terapia? Exatamente para você lidar com seus conflitos. A vida não tem manual. Você não sabe
como viver. Você aprendeu de acordo com aquilo que tua mãe ensinou, que o teu tio ensinou, que tua avó ensinou, que o papagaio, o periquito ou a rua te ensinou. Mas e você? Como que você internalizou tudo isso? Como que você entende tudo isso? Né? Falar é uma necessidade. E escutar é uma arte, né? Vamos mostrar o quadro. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte, gente. É isso, né? E a cura se dá através da fala. Simples assim. Pra todo mundo assim. Certo, família? Pode mandar mais perguntas aí pra gente encerrar daqui a pouco. Então, às 10h30 eu encerro. Ninguém tem mais pergunta? Todo mundo entendeu tudo? Gostaram da história? Que coisa maravilhosa. Pergunta, feedback, reclamações. Se alguém quiser colocar alguma coisa aí também de reclamar, não acho isso, não acho aquilo, gente, por favor, fica à vontade. Pai Kaique, viu? Pai Kaique também quiser falar alguma coisa que eu falei a respeito do Zebó, tudo, né? Se você achar que faz sentido ou não, pode falar aí, pai, por favor. Tá? Fica aqui à vontade, que aqui eu gosto da democracia, verdadeira democracia. Todos nós temos que aprender a ouvir o outro, né? Pai Kaique falou, tem uma reclamação a fazer. Ai, meu Deus. Eita, pai. Cuidado que tá ao vivo, pai. Pelo amor de Deus, pega leve que o santo é de barro. Eu não dei meus 7 anos, pai, por favor. Acabou a função e eu já quero outra macumba. Marca logo. Em breve, pai, em breve. Em breve eu quero fazer uma festa pra caboclo também, pro seu Tupinambá, né? Vou ver se eu faço aí em novembro, né? Dar uma descansada. E vai ter outras giras, vai ter a consagração, entendeu? Vai ter bastante coisa aí pra gente fazer sim, pai. Vamos fazer, por favor. Macumba sempre é demais. Eu tenho um combinado que esse ano até... foi quando comecei a cortar pro seu trampo? Foi em maio? Em março. Não, que eu comecei a cortar pra ele. Dar ouro pra ele. No assentamento ele já não, comeu, que eu prometi, né? Que ele ia comer durante um ano. Maio, né? Então, de maio desse ano a maio do ano que vem, eu combinei com o seu Tranca-Ruas que todo mês eu vou dar um galo pra ele. E aí é todo mundo muito bem-vindo. Não é uma gira aberta, não é aquela festona, mas é uma festa que eu vou fazer todo mês pra Exu, entendeu? Então todo mês eu vou dar de comer pra ele, né? E aí em novembro eu vou fazer a choupana do caboclo, né? Vou trazer mais trabalho aí pro pessoal, vou fazer uma choupana bonita lá fora, com bambu, com tudo, folha de bananeira, mariô, colocar um tronco, fazer um bom ibá pra ele ali, dar de comer pra ele, né? Que eu nunca dei de comer pro caboclo e ele pediu, então eu vou dar de comer pra ele também. Aí vai ser uma função grande também, que eu quero fazer uma festa maravilhosa, né? Ele tá falando e eu não tô conseguindo ler. Ele falou, super apoio, nada melhor que um torete caboclo. Axé. Axé. Não sei ler isso não. Axé e o homem merece. É não isso sei aí. falar essas coisas. Uhum. O pai Michel, bora quebrar a cabeça a semana toda. Adoro. É difícil, hein? É difícil, né, família? Foi trabalhoso, mas estamos aí, né? Pai Kaique, ele é digno e gira pra ter isso. Sim, Nosso famoso político, kkk. Pai Kaique, esse negócio de política eu expliquei pra Júlia, né? Até queria que você falasse aí o que é essa politicagem aí, que você falou, seu Tranca-Rua é bem político mesmo, né? Alisa, né? Adoça, né? Deixa o povo feliz e depois... né? Não é isso? Ai, Deus. Bom, mas eu acho que é isso então, família. É isso. Impossível falar escrevendo. Por onde fala por áudio aqui? Vamos chamar o pai Kaique pra falar. Eu não sei, só se chamar ele aí pra ele falar. Mas é por vídeo, né, pai? Eu acho que é por vídeo aí que você vai entrar. Você tá podendo entrar em vídeo, pai? Ao vivo? Ao vivo, a cores. Tá aí uma dica, né, pai? Você conhece muito de candomblé, né? Você tem um conhecimento muito acima do meu, né? Então acho que vale a pena a gente sim fazer uma live bacana, né? Você participando igual a gente fez aquela, né? Eu trazer esse olhar mais científico, mais da Umbanda, mais voltado assim para aquilo que eu tenho maior conhecimento, né? Que é a psicologia, que é a mente humana, e você esse olhar mais, né, crítico em relação à religião, entende bem? Até porque eu confio demais no Senhor,
tá? Pode vir quem for. Ah, porque eu confio, acabou. Se eu confio, eu vou até o fim. Do amor, eu vou até o fim. Entendeu? E eu espero muito que essa nossa parceria, viu, pai, dê muito certo. Inclusive, vou aí tirar os ebós necessários, né? Por esses tempos aí a gente vai tirar. A Júlia vai colocar agora você online aí, ao vivo. Olha que surpresa boa, né? Achei. Ó, tá entrando aí, pai. Eu acho que você tem que aceitar. Não, a gente já aceitou ele. Boa noite, benção, benção. Vou aumentar aqui. Aumente aí. Boa noite, pai. Tá bênção. Mãe abençoe e benção, meu velho. O senhor tá bem? Eu tô bem, tô aqui na live, vivo. O mais importante é vivo, né? Depois da correria que foi, e ainda tem que fazer prova, né, da pós, mas deu certo, né, pai? Deu certo. Nem me fale, que aqui também tá uma correria lascada. Mas o senhor tinha falado aí, né, sobre a politicagem do senhor Tranca-Ruas. Né, resumir rapidamente, ele é político, ele promete, dá risadinha, abraça, beija. Depois que ganha os votos, é chumbo grosso na lata. É vela de 7 dias, já era. É bem isso mesmo, né, pai? Mas pelo menos ele é coerente, ele faz isso com quem merece, né? Porque o homem é justo, isso eu tenho certeza. Não, ele é o homem, né? Graças a Deus ele não é um Bolsonaro da vida. Se ele fosse um Bolsonaro da vida, a gente tava na merda. Não, mas ele é justo, né? Mas é bem isso daí mesmo, né? Ele é político, ele não vai falar ali na hora, ele não vai te xingar, ele não vai brigar. Mas ele é igual ele canta, né? Pega a fumaça pro alto e resolve no além, né? E assim Uma fumaça no alto, um tombo e uma queda. Meu velho, essa festa vai dar o que falar ainda esse mês, eu tenho certeza. Eu também tenho. Ele tem me falado algumas coisas aí, tem algumas injustiças acontecendo, e eu quero muito que ele tome a frente disso, né? Ele deu 21 anos, a gente deu essa Ô, meu velho, só cortando o senhor rapidinho, essa injustiça não tá rolando meu nome não, né? Não. Porque se tiver rolando, o político vai ser eu. Eu vou falar pro seu Tranca-Rua, meu velho, deixa agora eu sentar no banquinho da Câmara Municipal, Estadual, deixa aqui, eu tomo conta agora, o político vai ser eu. O senhor é o deputado, eu sou o presidente. Exatamente. Não, mas não é com você não, pai. Graças a Deus tá tudo certo. É coisa mesmo da minha vida. É aquilo que a gente tava conversando, né? Tirar alguns feitiços aí de um povo, entendeu bem? E eu peço muito a Tranca-Ruas, né? E quando a gente for fazer esse ebó, exatamente tirar quem não tem o coração limpo, tirar da casa, da minha vida, quem não é honesto comigo, honesto com a minha espiritualidade, honesto com meus filhos, honesto com tudo, né? Eu acho que se a pessoa tem uma opinião, né, não precisa ficar levando para outras pessoas, né? O que Com certeza. Na minha casa, chega e conversa comigo, Alexandre, olha, eu tô chateada com você, eu não quero mais participar disso. Meu velho, não fala, estou chateada com você, que você já tá deixando aí no ar, hein? Já falou que é sexo feminino. Olha a politicagem, que isso? Até porque, né, pai, a gente sabe que quanto é difícil a gente conduzir uma casa, ter pessoas, entende bem? E deixar todo mundo bem. E às vezes a gente não consegue, mas não é por maldade, às vezes é porque você realmente é muita atenção para você dar e a gente não, nós somos um só. Né? A gente não consegue se desdobrar para todo mundo. Então, eu procuro tratar todo mundo com o máximo respeito, ajudar naquilo que eu posso, naquilo que eu consigo. Não deixo de responder ninguém no meu WhatsApp, não deixo de dar atenção, também não abandono. Então, quando a pessoa está comigo, eu estou com a pessoa ali, você entende bem. Só que às vezes a pessoa, não sei, te interpreta mal ou não, né? E tem algumas mágoas e dores que eu estou carregando que eu estou quieto. Vou pensar quieto. Não vejo isso como falsidade, mas eu vejo que isso no momento certo, né? A gente vai cantar assim, quem nunca viu, bebê, caldeirão sem fundo. Meu velho! Meia-noite de cemitério teme, Catatuba abre, defunto geme, que eu sei fazer bem esse feitiço aí. Eu acho que ultimamente não vai ser nem mais defunto gemendo, vai ser o ser humano mesmo. Ó, trocando de alho pra bugalho, meu velho, que eu já entrei na live aí causando. O Leandro, filho do senhor, perguntou aí na live. Eu tenho uma curiosidade, como é um assentamento de caboclo? Tem? Pode falar, pai, por favor. Estamos aqui para lhe ouvir. Gente, eu vou falar por mim mesmo, né? Sim, é possível ter um assentamento de caboclo que se alimenta de egé, de mêngua também, né? Geralmente, quando a gente vai fazer uma festa de caboclo, a gente nomeia como choupana, ou se não, toré, ou festa de caboclo mesmo, onde ali é rezadas os fundamentos do caboclo,
Tem caboclo que tem assentamento, tem caboclo que não tem. E ali é realizado fundamentos, sacralizações, rezas em cima daquele caboclo. Então, sim, Leandro, existe assentamento de caboclo, mas não é algo que é tão praticado hoje em dia por pessoas. Ah, então não é igual o Exu que tem ferramenta, essas coisas? Tem ferramenta. Tem ferramenta. Geralmente, Julie, existe assentamento de caboclo que vai ferramenta, tem outros que não. Eu digo pelo meu caboclo, o Senhor Sete Flechas, né? E pelo caboclo do Shell, que é seu rompe-mato. O nosso não pega ferramenta, o nosso é imagem, né? Só representando aquele espírito e os fundamentos que vai dentro do assentamento. Então, sim, tem caboclos que pegam ferramentas e tem outros que não. Isso mesmo, é isso mesmo. Mas, pai, eu vou fazer uma chopana maravilhosa lá fora para caboclo, lá no jardim ali fora, né? Fazer bem bonita mesmo, com bambu, deixar bem... Me chama que eu vou estar lá. Sim, a gente vai fazer isso em novembro, né? E também, assim, eu vou fazer um pouco maior, porque também quem quiser fazer a tua firmeza de caboclo, é isso, é colocar uma imagem, é colocar o pau de cobra lá, como é o nome, meu Deus, esqueci, o que faz barulho. É tipo o pau de chuva, quiser colocar o chucalho, né? Que não é chucalho, Sim, mas me chama, meu velho, que eu tô presente. A gente festejar aí essa linha que tanto nos ajuda, com a cura, com o autoentendimento, estarei presente. Sim, e nesse dia, vou pedir para sua filha Luana fazer uma rabada para todo mundo, porque eu amo rabada, né? E é uma comida que pega muito Xangô também, né? Meu caboclo, ele trabalha muito nessa linha de Xangô e tal, então acho melhor a gente fazer uma rabada para todo mundo ali com polenta. Vixe, meu velho, então já vamos organizar as datas, porque em novembro aqui em casa a gente tem Yansan e Ierê. E como a Luana é de Yansan, ela vai tomar bori e vai vestir Yansan na festa. Então já vamos organizar as datas pra gente conseguir estar aí. Fechou, combinado. E os filhos já se programem, né? Pra gente comprar aí muitos quilos de rabada. Né? Não acho que é tantos quilos assim, porque né, a pessoa come 2, 3, rende muito, né? Então não é aquele alvoroço que foi de a gente levar carne, bombom, essas coisas, né? Mais frutas, né, gente? Pelo amor de Deus, é pra caboclo. Então, tudo que é fruta que tem semente, a gente tem que levar. Teve semente, já pensa, eu vou gastar quanto de fruta, entendeu? Se todo mundo levar de R$50 de fruta, é fruta pra caramba, entendeu? E essas frutas vão ser feitas o quê? Você vai levar para casa, você vai levar para sua família, você vai levar para as pessoas que você gosta e estão doentes, você vai levar para os seus entes queridos, você vai levar a prosperidade, né? Vai comer fruta a semana inteira, entende bem? Então, é tudo, inclusive banana também, né? Banana também a gente coloca, né? Então, melancia, melão, o que mais, pai? Ajuda aí, melancia, melão. Melancia, melão, pera, maçã, manga, goiaba. Goiaba, isso mesmo. Umas abóbora laranja, bonitinho. Isso. Ó, meu velho, o Leandro perguntou aí. Isso serve para todas as entidades? Ciganos, marinheiros e etc.? Cada um pode ter a sua firmeza, não significa que vai ter a ferramenta. Mas a firmeza você pode fazer. Por exemplo, você faz uma firmeza de cigano, é simples. Você vai pegar lá 2 imagens, né? Você vai fazer um padê, igual o pai Kaique fez lá, que é com groselha, maçã, cravo. Por exemplo, para cigano, né? Baiano também, você vai colocar um coco, você vai colocar uma imagem dele, você vai acender uma vela. Gente, é culto. Culto é livre. Culto você faz o que você quiser. Por exemplo, eu tinha aqui o Lamberchal aqui, que é do Arthur, que eu dei para ele, e ele cultua. Eu vou mostrar para vocês aqui, só um minutinho. O Lamberchal. Qual que é o nome, Arthur, desse homem aqui? Ó. Ó o duendezinho. É um duendezinho. Quando eu fui para São Tomé, o Arthur pediu, eu trouxe para ele. O Plankton. É Plankton. O Arthur cultua. Tá aqui no nosso altar, entendeu? Por exemplo, tem a coruja aqui, que é das 7 velas. Ó. Que linda. Sempre protetora. Essa coruja tá comigo... já tem 18 para 19 anos que essa coruja. É o Plankton, o Everton escreveu aí, é isso mesmo, é o Plankton. Essa coruja tá comigo há 17, 18 anos e tem um fundamento aqui, ó, que aqui é um Durepox que eu fechei. Ó, não sei se dá para ouvir. Linda, linda, linda. O que tem aqui dentro eu não vou poder falar, mas tá aqui, é da minha cigana, entendeu bem? Gente, eu boto até meu cavalinho, que é sinônimo de poder. Entendeu? Meu cavalinho, ó. Entende? Então, quer dizer, eu acho que quando você pensa em culto, você tem que pensar em algo que te traz boas lembranças, te traz boas memórias, algo que você realmente tem fé,
Então isso é culto. Então você pode fazer, por exemplo, para Preto Velho, você colocar suas imagens, uma vez ali na segunda-feira, uma vez por semana, você vai lá, você coloca um bolo, você coloca um café, você acende uma vela, né? O primeiro café tem que ser do Preto Velho, preferencialmente sem açúcar, entende bem? Mesma coisa para boiadeiro, né? Você vai também fazer a tua oferenda para boiadeiro. Nós vamos montar o nosso altar no terreiro. Até o chá de Preto Velho, né? Eu me determinei a comprar as prateleiras, comprar esteiras para colocar lá em cima, e cada espaço entre os ventiladores ali, ao longo de todo o salão, a gente vai colocar as imagens e velas e daí por diante, e a gente também vai ter a saudação aos povos egípcios, ao hinduísmo e às grandes bruxas, que não são asiáticas, mas são as grandes bruxas que a gente vai trazer, né? Eu dei um livro para a Júlia de presente, né? São 365 deusas, bruxas, né? Olha que coincidência, meu velho. Que dia, eu acho que foi ontem de ontem, a gente teve uma sessão aqui em casa louvando as bruxas, né? Louvando a ancestralidade feminina, aquelas que se foram, né? Que é um rito que a gente faz em lua minguante, que Dona Mulambo repassou a gente, né? Coincidência. É bacana a gente louvar essas mulheres, né? Louvar nossa ancestralidade feminina, aquelas que vieram antes de nós. Exatamente, até porque elas sofreram demais, muito pelo período da Inquisição ali, que começou em 1400, 1500, né? Então elas são grandes sacerdotisas que, na época, elas eram o berço da medicina e que depois foram tidas como feiticeiras e bruxas, né? Então se uma criança, se elas faziam um parto e a criança vinha com saúde, a bruxa era maravilhosa. Se a criança vier com algum defeito, tinha manda matar a bruxa, era assim, né? E elas não eram respeitadas. Então eu tenho muita louvação por elas. Inclusive, eu não sei se o pai viu, mas os filhos sabem, né? Eu tenho aquela bruxa bonitona, maravilhosa, que eu adquiri ela em Santo Tomé das Letras. Foi carinha aquela senhora, mas eu olhei para aquela senhora e foi match, à primeira vista. Me apaixonei por ela e ela também por mim, entendeu? E o cara viu que eu estava apaixonado e que eu era turista, cara de bobo. Então ele deu aquela, sabe? Mas comprei ela e tá lá em casa, né? Depois todo mundo sabe, aquela senhora de roxo. Não sei se você viu, pai. Chegou a ver ela? Cheguei a ver que na ayahuasca ela me botou um medo do caramba, que eu na força, eu olhava pra ela, eu via ela quase pegando a vassoura e voando em cima da minha cabeça. Ah, eu conheço essa senhora muito bem. Ela tem uma cestinha, ela é toda bonitona. E quando eu fui lá em São Tomé, eu me apaixonei por ela e falei, ah, não, eu vou levar essa senhora pra mim, essa senhora vai ser minha, eu vou colocar no meu altar. E eu sempre cultuei ela, na minha casa, assim, na minha vida. Eu tinha meu altar em casa antes, né? E eu sempre acendi uma velhinha para ela. E falei, não deixa elas me atacarem, né? Não deixa elas se virarem contra mim, há respeito demais. E eu acho que é isso, quando a gente cultua a natureza, isso é cultuar a natureza. Eu acho que quando o povo coloca muito, uau, tem que ser assim. Não, tem que ser o seu coração, né? Você fez ali pelo seu coração, duvido, a entidade, o orixá, o espírito que não vai receber, né? Como eu tenho essa aproximação com os egípcios, né? Com os deuses egípcios, assim, e eu sempre cultuei eles, tem lençol, fonha, travesseiro, quadro, tudo que vocês imaginam dos egípcios. E quando a gente fez a consagração dos egípcios, gente, eles chegam, é incrível. Só quem viveu sabe a força que esse povo tem, né, dentro dessa casa de axé também. E eu costumo dizer, eu sou meio universalista, sabe, pai? Sou meio doidão mesmo, eu cultuo umas coisas diferentes mesmo, gosto, respeito, e é o que me trouxe até aqui, né? O que me trouxe essa força de vida. Então, claro, eu nunca vou deixar de respeitar. Com certeza, o senhor está corretíssimo em questão a isso. Né? E é isso, mas obrigado pela sua participação, viu, pai? Muito axé. E vamos fazer esse novo trabalho, vamos fazer esse novas lives, né? Tava pensando aqui algumas ideias de live para a gente fazer, depois eu vou compartilhar com você. E aí a gente faz pessoalmente, sabe, pai? É o que eu falei, meu velho. Qualquer tema aí a gente tá conversando, só não me envolve em assunto de psicologia, que aí já não dá certo. Nem me envolve em assunto maçônico, que senão eu passo vergonha. Sim, mas aí, gente, já vou sair aqui também. Gratidão por tudo. Axé, pai, obrigado. Reafirmar, né? Reforçar tudo que o senhor falou na live sobre o seu tranca-ruas. Gratidão a ele, porque é um homem ímpar, é um homem íntegro, né? Por mais que seja um espírito que não nos abandona, que tá ali representando a resiliência, né? A resistência, representando realmente o que é um Exu verdadeiro, né? E é isso, gratidão ao senhor, gratidão a Júlia, toda a sua ideia, sua família.
E é isso, bora continuar louvando esse político que tanto nos ajuda. Axé. E, pai, só para fazer, né, um paralelo aqui, trazer um pouquinho, né? Quando a gente fala dessa louvação dessa entidade, 2002, 2003, 2004, 2005, gente, os tempos eram outros. Eu já estava em rua fazendo ebó e o povo passava e jogava ovo, igual jogava em travesti. Entende bem? A gente era visto na rua como o diabo, o povo atravessava a rua, o povo não nos respeitava, ninguém andava paramentado na rua. Sim. E era como uma espécie de marginalização, né? Como eu contei que essa pessoa é Juliano Zeme Abdala, eu nunca esqueci o nome desse rapaz, porque ele me mandou embora. E por incrível que pareça, a filha dele é amiga, depois que eu fui saber, da mãe do Arthur. E ela é macumbeira. Ixi, Maria. Saraí é Bocunã. Só que ele é evangélico. E ele me mandou embora e eu era um vendedor ponta da empresa dele. E ele me mandou embora exatamente por eu ser dessa religião. Como eu já fui fazer outras entrevistas e a pessoa perguntar que religião eu sou. E eu perguntar para a pessoa, o que isso importa? Você quer me contratar como profissional ou você quer me contratar para ser pastor ou pai de santo da tua empresa? Porra, não estou entendendo. Porque é a minha religião que menos importa. Então, a gente chegar hoje e a gente poder andar na rua, a gente poder fazer um toque, igual a gente fez lá, né, fazer nossa ritualística de sacrifício e poder fazer isso em paz, gente, é uma luta. Há pouco tempo atrás, esse nojento desse ex-presidente nosso, junto com o partido dele, junto com os deputados dele, queriam proibir o sacrifício dentro das religiões de matriz africana. Ou seja, impondo a cultura deles sobre a nossa. Por que cada um não vive no seu quadrado? Né? Fica a pergunta, por que você não respeita a minha fé? Né? E tem muitos evangélicos que são espertos, são inteligentes, mas muitos evangélicos são chucros. E aí a pessoa que chega e fala assim para mim, em nome de Deus, porque eu sou uma pessoa de Deus, ih, meu amigo, corre porque é picareta, vigarista, homofóbico, e com certeza, se você for atrás, porque eu e alguns irmãos antes fomos atrás de umas pessoas aí que ficavam falando muito disso, na hora que você vê ali os carrinhos, tudo parando ali na ponte do Piqueri, atrás do Macro, né, que tem uns pontos ali de entretenimento, de trans, travesti e tudo mais, e os carrinhos dos homens parados ali. Jesus amado, Oxum é mãe, não é madrasta. Deus é o Xangô, é 12. Exatamente, né? Esse povo que vem falando muito assim para mim, porque eu sou um homem de Deus, tá se validando. Porque se eu chegar e falar, eu sou um homem de Deus, a pessoa vai falar, ixi, Deus, creio em Deus Pai. Não, mas por que ele pode falar em nome de Deus? Por exemplo, abrir uma igreja ali, os caras tocam guitarra, que é essa coisa de bola de neve. Eles tocam guitarra, eles cantam alto, o lugar é pequeno, a rua inteira escuta. O Arthur pode falar, né? Ninguém reclama. Imagina se fôssemos nós fazendo nossa macumba. Leandro Fantin, ô Lê, tudo bem? Até que vem, então na minha live aí, Lê. Seja bem-vindo. Já tá no finalzinho, tá certo, viu, Lê? Mas seja bem-vindo. Gratidão, tô com saudade, ó. Sexta-feira que vem eu marquei com o Samuel. A gente vai lá no peixe lá, que a gente vai comer uma peixada e você também vai comigo, viu? Você vai lá comigo na sexta-feira, tá? Pra gente se ver que eu tô com saudade de você, sabe que eu gosto muito de você. E o Leandro, gente, pra quem não sabe, ele trabalhou comigo na Ambev, é meu amigo aí já tem 12, 13 anos, né? Até o Leandro pode escrever um pouco aí sobre essas histórias de quando eu entrei na Ambev, tudo o que aconteceu, e se eu tinha caráter ou não dentro da Ambev, né, Leandro? Se era uma pessoa bem vista ou não, se ajudava outras pessoas, né? Eu tenho uma história muito bonita com o Leandro, desde 2000... Quando é, Leandro? Nem sei, é 2008, 2009, né? Nós éramos supervisores, né, de vendas aqui no bairro do Limão, né? E o Leandro, poxa, um grande parceiro, depois foi encontrado no Atacadão, a gente trabalhou junto, né? Isso aí, nível gerencial. Sim, a gente trabalhou muito ali, nós éramos supervisores, né? E o Leandro pode contar um pouco dessa história, e o Leandro mesmo pode dizer, Leandro, alguma vez eu neguei minha religião, alguma vez eu neguei quem eu sou, e alguma vez alguém apontou o dedo para mim e falou assim, o Alexandre não tem caráter? Pode escrever aí, Leandro. Se for, o que você escreveu, eu quero que você só fale uma coisa, a verdade, que aqui a gente trabalha com verdade e transparência, você me conhece no mínimo há 12 anos, né, Leandro? Então você pode falar muito bem.
Não que, Leandro, escreve direito, pô. Não, você me complica, caralho. Escreve. Ih, Pai de Santo, caiu a casa pro senhor, hein? Já era. Não. Não que, Leandro, não que, Leandro. Explica as coisas. Ninguém nunca, muito pelo contrário. O que eu ajudei de vendedor, o que eu ajudei de supervisor, o que eu ajudei de pessoas lá dentro, jamais. O Alexandre é um homem. Ai, tá vendo? Obrigado, Leandro. E tá comigo aí há 12, 13 anos, né? Que a gente tem amizade, né? Vira e mexe, a gente come uma feijoada. Não, nunca foi mau caráter. Obrigado, né? Você colocou um não, você me assustou. Entende bem? E a gente trabalhou até 2024. Né, que eu saí do Atacadão, e nós trabalhamos mais 3 anos no Atacadão. Então, a pessoa que eu tenho uma grande estima, nós fomos na pousada do meu irmão. Para quem não sabe, meu irmão tem uma pousada em Olímpia, já estou fazendo uma propaganda. Ele é pastor, tá, gente? Então, assim, sabe como é que é, né? Mas, enfim, o problema é dele. Ele é pastor, mas ele tem uma pousada maravilhosa lá em Olímpia. Fui eu, Leandro, o Miguel, que é o filho do Leandro, o Arthur e meu sobrinho. A gente se divertiu horrores lá, né? Então, Leandro, sexta-feira que vem eu tô lá pra gente almoçar, viu? Vamos comer aquele peixe maravilhoso. Eu não sou da mesma religião e tá tudo certo. Viajamos juntos, eu, Alexandre e o filho dele. É isso mesmo. E o Miguel, isso mesmo, é o que eu tô contando aqui. Então, gente, assim, é bonito a gente ver isso, que a gente tem história, né? Não é uma coisa que eu tô inventando ou que não aconteceu. E é isso, ninguém pode chegar e falar assim, olha, você fez isso. Não, não pode. E seu tranca-ruas é o que me deu isso, né? O pai Kaique saiu da live. O pai Kaique saiu da live. Mas é isso. Pai, obrigado pela sua participação. Gente, obrigado a todos pela participação. Já me estendemos muito, né? Já é 15 para as 11. Vamos tentar fazer uma live mais curta, tá certo? Obrigado, família, por todo o axé, por todo o respeito, por todo o carinho. Que continuamos, né? Nessa energia maravilhosa. Que venham mais festas, que venham mais momentos maravilhosos para a gente viver e sempre cultuar o sagrado. Mucuyu família, Mucuyu Zambi, obrigado aos meus amigos, inclusive o Leandro aí, que nem é da religião, mas está aí participando. Um grande abraço, Lê, sexta-feira tamo lá, com certeza, vamos almoçar, depois a gente combina direitinho pelo WhatsApp aí, tá certo, família? Axé e gratidão, vamos encerrar a live, obrigado.